E aí, tudo bem com você, volume 2? Eu prometo que eu vou trabalhar nessa minha imitação de abertura de programa do Wellington Calazans para essas oportunidades. Eu não gosto, prefiro apresentar o programa com ele faz falta, mas às vezes o horário não compatibiliza. Como eu falava, eu acordei sozinho, 4 da manhã, sem sono, já querendo, pilhado para trabalhar, aí fui escrever. Aí eu falei, vou aproveitar, então vou pegar esse tema aqui importante desse texto que eu tinha recebido, vou editar e publicar. E aí fiquei fazendo isso, né? Aí aí tive outras coisas para resolver, faltava 1 hora para a gente entrar aqui no programa. Aí eu falei assim, falta 1 hora, vou dormir 20 minutinhos, porque senão eu vou ficar muito cansado. Aí eu não sei se eu botei o despertador errado, eu sei que o negócio não tocou, aí eu só acordei, faltando 5 minutos para o programa entrar no ar, o Wellington ligou para mim e assim, eu teria acordado com o despertador, porque o telefone vibrou, só com ele ligando, vibrando, que estava no silencioso, eu acordei. Aí ele, cadê o link? Cadê o link para entrar ao vivo? Aí eu falei, Wellington, perdi a hora, estava dormindo. Aí gerei rápido as coisas, né? Porque eu que gero do YouTube, e fui tomar banho rapidinho e cheguei aqui. Mas peguei o final da live e o Wellington me falou que ele leu o artigo que eu publiquei e que boa parte aí da live que ele fez, ele comentou o que está lá. Como eu falava, esse artigo que está aí tem pontos muito importantes. Eu acho que, mesmo que a gente discorde parcialmente ou discorde completamente, eu acho que é um bom ponto de partida para a discussão sobre como nós chegamos até aqui e, mais importante, como que a gente vai sair daqui. Como eu falei, é um texto de um observador da política, muito qualificado. Então, assim, o que fala ali tem base, né? Tem efetivamente, enfim, substância para, no mínimo, embasar uma boa discussão. Então, fora isso, mas eu acho que a gente já cobriu razoavelmente na live anterior aí com o Wellington, depois, talvez, na conclusão dessa, a gente volte a esse tema brevemente, mas eu queria, esses dias, aqui não tem carnaval, porque a gente trabalha direto, mesmo quando a gente não está no ar, as pessoas ficam reclamando assim, mas por que não vai ter? Por que não teve sexta-feira? Mesmo quando a gente não está no ar, a gente segue trabalhando, e às vezes trabalhando mais. No meu caso, especificamente, eu trabalho mais quando o programa está de férias do que quando não está, porque eu fico escrevendo como um doido, aí viro noite, tal, como eu tenho feito aí dos últimos dias. Inclusive, agora publicando esse aí, que eu comecei a escrever 4 da manhã. Mas, então, eu publiquei desde a nossa última live, que foi a Lava Jato do início ao fim, que foi uma live grande, como eu falei, propositalmente, porque era para cobrir totalmente a Lava Jato. Ela está tendo muita repercussão, recebi feedback muito bom de pessoas qualificadas, atores ali que agem em Brasília, gostaram muito, divulgaram para suas listas. E eu não vou fazer uma explanação hoje sobre os artigos tão longa como aquela, porque ela realmente era como se fosse um verbete de enciclopédia, assim, né? A ascensão e queda da Lava Jato. Agora não, agora eu só quero convidar vocês, ao longo, não deu tempo ainda pela correria aqui de colocar os links na descrição, mas eu pedi para a Camila, conforme eu for falando, colocar os links dos artigos que eu vou comentar na descrição aí do vídeo, tanto a gente está transmitindo só para o YouTube. Depois a gente vai transmitir, baixar o vídeo e colocar lá no Facebook, mas e vou colocar os links também lá no post no duploexpresso.com. Mas vamos lá, gente. Então, assim, o primeiro post que eu publiquei logo na sequência, quando eu desliguei a live de sexta-feira, eu me deparei com a notícia, estava tudo empolgado. Vocês pensam, nossa, teve gente botando nos comentários, sua empolgação contagia a gente pela queda da Lava Jato, aí as coisas que vocês estão revelando e tal. Estava empolgadíssimo, vocês viram lá, rindo pra caramba, com Carlos Krebs, com a Camila Bovedice. Aí, quando eu fecho a live, vejo a notícia, Moro decreta a prisão do irmão do José Dirceu. Aí eu falei, o quê? Aí comecei a ver, eu falei, cara, não acredito. Aí eu nem lembrei disso, nem lembrava disso. Aí aquela nossa fonte colaboradora, a DOC, a mesma que achou o nome da empresa americana, da FRA, ela nos acompanha, ela me mandou um e-mail falando o seguinte, olha, vocês previram esse movimento do Sérgio Moro.
Lá naquela live lá da semana lá que, né, teve aquela confusão do Eduardo Cunha da cadeia, vocês falaram que como vocês estavam colocando o Sérgio Moro nas cordas, era possível e até muito possível, inclusive provável, que ele atacasse o Zé Dirceu, porque começou a ter essa boataria sempre que a Lava Jato, e isso a gente disse nesse live, no programa lá do dia, salvo engano, do dia 20 de dezembro. Tem no post, tem o extrato. A gente falou que quando a Lava Jato tem um problema midiático, que a imagem dela de isenção, de operação de combate à corrupção, entre aspas, está comprometida, eles investem contra um bode expiatório, um alvo fácil, que é o José Dirceu. O José Dirceu foi alvo de um massacre midiático, ele se tornou, então, o espantalho preferencial da mídia brasileira, e, em tendo dificuldade, se você quer ganhar pontos na mídia e nessa opinião pública pouco crítica, que compra, né, as versões da Globo, você vai atrás do Zé Dirceu. Então, dito e feito, a gente falou isso lá, e aí com essa manobra, falando isso, expondo, porque eu falei naquela época lá, eu falei, olha, está tendo, né, a informação aí em Brasília de que ele pode investir contra o Zé Dirceu, agora que a gente falou essa questão que ele é refém do Eduardo Cunha, eu falei, se ele fizer isso, ele apenas está confirmando a verdade, está passando o recibo. Então, no que ele for atrás do Eduardo Cunha, olha o ato falho, no que ele for atrás do Zé Dirceu, ele vai revelar que é chantageado por Eduardo Cunha, que ele está no bolso do Eduardo Cunha. E aí, naquele momento, ele não fez isso, mas aí, nessa semana, ele não teve como, porque aí, como veio o desmentido cabal lá com aquela história da empresa americana FRA, desmentindo essa história de senha perdida, aí o cara falou, aí, né, começaram a se enrolar lá, como eu brinquei da barata voa, e aí a gente foi pegando mais contradição, vamos pegar mais, olha, quero avisar, hein? Atenção, Lava Jato. Tem vários aí, a gente está esperando o pessoal voltar do carnaval, tá mais atento, estamos com vários artigos encomendados de outras mentiras de vocês, comprovadas aí, com toda a lambança que vocês fizeram desde 2014. Então, só avisar vocês que o melhor ainda está por vir, tá? Muita colaboração, outras pessoas se empolgaram, trabalho em rede, tá? Sensacional. As pessoas se empolgaram com o modus operandi lá da nossa colaboradora DOC, que, né, foi cotejar declarações na imprensa, com o que sai no despachos entre si, contradições. Então, tem muito mais coisa aí que a gente vai vir. Então, pode aguardar que o de vocês está vindo, tá? Só aguardo na volta do carnaval. Vamos deixar vocês curtirem aí o bloco do Por Fora, lá com o Zucoloto. Aí a gente vai dar uma tréguazinha para vocês e vamos falando de outras coisas. Mas na volta, a gente já vai fazer isso. Então, eles estavam se sentindo acuados quando a gente finalmente publicou essa da FRA. E aí, dessa vez, eu não fiz, eu confesso para vocês, eu achava que, como eu já tinha gravado o vídeo publicamente em dezembro, 20 de dezembro, nem faz tanto tempo assim, falando, olha, eles estão nas cordas, estão se sentindo ameaçados e vão atrás do Zé Dirceu só por causa disso, para fazer o que se chama no jargão da mídia de subir a pauta, que é o seguinte, quando você tem uma notícia desfavorável a você cria um factoide, que é para aquilo tomar as manchetes, os debates, as pessoas pararem de falar daquela que é ruim para você. Então, a gente estava aí pautando a discussão do nosso lado, mas também do lado de lá, tá? Só que a discussão é de bastidor, mas estava todo mundo falando. Vocês têm noção da repercussão desses artigos lá da FRA, assim, absurda. Inclusive, eu recebi assim, de gente próxima ali dizendo que pegou fogo. E aí, em vista disso, eles começaram a fazer da besteira e eu pensei, bom, eles não vão fazer, não me ocorreu que eles fossem atrás disso. Eu falei, poxa, eu já expus lá atrás isso. Eles não tem porquê, porque é só eu resgatar aquele vídeo e falar, olha, nós avisamos que ele ia fazer isso, que está confirmando isso. Esse passo dele, em vez de demonstrar força, mostra desespero. Mas o Sérgio, aí eu falei, das duas, uma. Ou a burrice lá em Curitiba é ainda maior do que a gente já supõe, a gente sabe que eles são burros, mas eles são mais burros ainda. E isso é uma dificuldade. É uma dificuldade de prever os movimentos dele. Como que você prevê o movimento de uma pessoa burra? É difícil. Você tem que se tornar burro. E é que nem você falar, experimenta chegar para um cantor e falar assim, canta desafinado. Ele não consegue. Entendeu? Ou falar para um ator, agora atua mal, tenta ser canastrão. É difícil. Então, a mesma coisa. Como é que você vai falar para pessoas que estão acostumadas a fazer análise de uma forma competente? Falar, não, agora você pensa como um burro, como você agiria se fosse burro. É difícil. Então, por isso a gente tem o vício de não pensar como um burro
E a gente tem erros de previsão. Então, eu não imaginava que eles fossem fazer esse movimento de ir atrás do José Dirceu, mas foram. E aí, lá nosso colaborador que falou, olha, resgate isso lá, porque foi o que vocês previram e falaram lá em 20 de dezembro, foi exatamente o que aconteceu. No momento de maior dificuldade, os caras apelaram para o espantalho José Dirceu. E aí eu escrevi o artigo e botei canalha, atacando, está lá no nosso site, duploexpresso.com, publicado na última sexta-feira. Canalha, atacando Dirceu, Moro tenta adiar a própria prisão. Mas nós avisamos. E é como eu disse aqui. Então, brevemente, era isso que eu queria colocar. Coloquei lá todas as circunstâncias, explicando o que eu falei para vocês, do como foi lá atrás. Mas lá tem um extrato do vídeo da gente falando sobre isso. E aí, quem quiser, veja lá, compartilhe, porque é importante. No final, eu deixei um toque naquele artigo, que não é admissível que o PT repita o erro ético e moral, mas, sobretudo, político do mensalão, de ter, sem muita dificuldade, jogado José Dirceu, a quem o partido tanto devia e deve, ao mar, achando que era a gente sacrifica o Dirceu, eles vão deixar a gente. Que nem agora tem muito traíra aí no PT, falando a gente sacrifica o Lula, eles vão deixar a gente. Não vão deixar, porque eles não podem deixar uma opção viável em eleição majoritária que seja comprometida com as causas populares e, sobretudo, com a soberania nacional. Eles pode ter esquerda, mas pode ter esquerda para eleger deputadinho lá de causa minoritária, da liberalização da maconha, o deputado do LGBT. Atenção, não estou menosprezando essas pautas, não menosprezo. Isso é muito importante. Eu, inclusive, sou libertário em temas morais, mas o que eu estou dizendo é que essa não causa medo neles, porque isso não impacta a política econômica, isso não impacta relações exteriores. Então, assim, para eles, pode ter a oposição consentida. Então, pode ter lá o deputado LGBT, o deputado da descriminalização das drogas, a deputada do feminismo, entendeu? A deputada da igualdade racial, pode ter esses. Mas um candidato de eleição majoritária, cargo executivo, com viabilidade, e que seja comprometido com as causas populares e a soberania, esse é perigoso, eles não toleram mais. Eles querem, esse é a chave para entender o momento atual. Eles querem eleições de fachada, eleição de conta de chegada, eleição de carta marcada, eleição sem risco. Eles querem uma eleição que você só possa votar entre Alckmin, Marina e Luciano Huck e Meirelles. Aí eu vou falar, não, é eleição, é democracia. Os candidatos são esses. Muito diferente o programa deles, né? Meirelles, Rodrigo Maia, Marina Silva, Luciano Huck e Geraldo Alckmin. Olha quanta opção, quanta variedade. E é isso que eles querem, para legitimar o processo, mas eliminando qualquer chance de pessoa de que entre num programa efetivamente para romper com o que está colocado aí. Eles querem que isso aí fique 10, 20 anos. Então, eles precisam eliminar o PT pela força que ele tem em eleição majoritária. Isso as pessoas precisam entender. Então, eles lá atrás acharam, a gente sacrifica o José Dirceu e eles vão deixar a gente. Não, eles só ganharam, vão indo. Ó. Eles estão cercando e cortando cada cabeça, até matar o partido. Aí foram atrás do Dirceu, mataram toda uma geração de liderança, né? João Paulo Cunha, Palocci, né? Cortaram ali todo mundo, e no mensalão principalmente, mas mais ainda, né? O Palocci foi aquela coisa do caseiro e não sei o quê. E aí depois, agora eles vão ao principal, que é o presidente Lula, que é o alvo desde o início, que é o esteio da resistência, resistência político-eleitoral, a força do PT, após todo esse bombardeio e massacre, é a figura do presidente Lula e a ascendência que ele tem, contato direto, sua habilidade de comunicação para driblar o boicote da mídia com o povão. Então agora eles vão lá no central, no coração do PT, é o que eles querem tirar. E aí fica esse pessoal aí, traíra que tem no PT, pensando, não, vamos sacrificar o Lula, que aí, né, de ficar quietinho aqui, eles não vão nem olhar pra gente. Não vai olhar assim. Enquanto for ameaça em eleição majoritária, eles vão... Só quando o PT for um partido irrelevante, que elege só deputadinho semidistrital, aquela coisa assim, né? O deputado da cidade X, o deputado da causa tal, o deputado da educação, passa uma bancadinha aí de 50, aí o PT não vai ter problema nenhum, pode ficar lá. A perseguição acaba. O problema é quando tem uma pesquisa eleitoral que dê o candidato do PT chegando ao segundo turno e ameaçando ganhar a eleição. Enquanto houver isso, eles não vão deixar o partido em paz.
E parece que essas pessoas ou não percebem isso, e aí, nesse caso, elas são burras, ou percebem e são canalhas. Não estou falando do partido inteiro, estou falando quem está traindo o presidente Lula e falando dessa história de plano B. Plano B é uma burrice política, porque eles não vão permitir vitória, eles vão deixar esse plano B entrar só para legitimar o processo eleitoral e falar, olha aí, vocês falaram que a gente queria fraudar a eleição? Não, olha, a gente deixou o candidato do PT. E o candidato do PT perdeu, porque vai ser uma sabotagem total, aí vai ser suja de todas as formas. Até, em último caso, fraude na urna. E aí eles vão para sempre ter o argumento de dizer, não, o PT foi derrotado e o presidente Lula, além de condenado, preso, foi derrotado, porque os votos que esse candidato aí, plano B, teve é a mesma quantidade que ele teria, porque ele recomendou voto, é a mesma coisa. Então, o processo é ali, e o povo brasileiro não quis o Lula. O povo brasileiro quis o Lula condenado, preso e derrotado nas urnas. A gente vai se prestar esse papel, a dar esse argumento para eles de legitimação para o que está aí? De maneira nenhuma. Então, a gente cometeu esse erro grave no mensalão, de não nos cerrarmos fileiras atrás do ministro Zé Dirceu, naquele momento, e a gente não pode repetir o erro agora. Está na hora do PT, quem ali atrás jogou ele ao mar, se redimir. Porque não é ele. É o partido. Eles foram atrás dele porque ele era o cérebro do PT. Porque ele era o estrategista maior. A questão não era com ele, a questão é com quem viabiliza a vitória do PT em eleição majoritária. Quem era? Lula e Zé Dirceu. Quem mais que viabilizou a vitória em eleição majoritária do PT? Eram os dois, esses eram os alvos prioritários. Quem fazia as articulações e o diálogo? Esses dois. Então, é por isso que eles foram atrás do Zé Dirceu e agora estão indo atrás do Lula. Então, enquanto o PT for uma ameaça em eleição majoritária, a perseguição não vai acabar. É isso que as pessoas precisam entender. E quem não entendeu ainda, quando entender, olhar que quem já entendeu dentro do partido é traidor. Entendeu? É isso. E aí eu vou falar de um outro artigo aqui que eu falei disso. Lembrar lá a sabedoria do general lá, milenar Sun Tzu, que virou modinha nos anos 90, né? Livro de autoajuda de executivo, né? Tem aquela coisa, o monge executivo, quem mexeu no meu queijo, o segredo, né? Tem esses livros de autoajuda que eu acho péssimos todos, não gosto, mas esse do Sun Tzu virou, de estratégias militares de guerra, virou modinha, né? Que era ver a empresa, a concorrência entre empresas como uma guerra, e eles falavam disso, né? Sun Tzu, a arte da guerra. Mas essa, diferentemente desses outros aí que são uma fraude, esses todos aí, o segredo, né? A gente fala sério. Enfim. E por que eu conheço esses livros? Porque eu já falei, comentei aqui, meu pai é tucanão, de primeira hora, desde o Mário Covas, lá de 89. E. Peraí, tem recado aqui de Camila Govedice. Desde já vi aqui, Camila. Então, o meu pai é tucanão, ele era executivo de multinacional a vida inteira, e aí ele lia todos esses livros, ele gostava, me dava para ler, falava que quem mexeu no seu queijo, o segredo não, o segredo era trash demais, esse não chegou lá em casa não, mas me deu Pai Rico e Pai Pobre. Pai Rico e Pai Pobre, uma vez eu falei, né, ele me mandou para ler. É um livro que toda essa galerinha do empreendedorismo, né, do MBL, adora falar isso do Pai Rico e Pai Pobre. Foi um dos livros mais, assim, não é ruim o livro, é bom para você entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. Mas, assim, foi uma das maiores, um dos meus momentos de maior insight e percepção do erro, da falácia desse raciocínio, dessa pessoa aí do outro lado, esse pessoal do neoliberalismo, do empreendedorismo, todo mundo é empresário de si mesmo, foi quando eu vi ali, que é justamente a definição do que é ser bem-sucedido. Um dia eu vou fazer uma live especial só para falar desse livro, sobre esse ponto, porque o meu pai me deu, ele gostou do livro, ele se identificava com coisa dele, mas eu falei, nesse livro Pai Rico, Pai Pobre, por que tem esse título? Porque ele fala que o autor, né, desse livro Pai Rico, Pai Pobre, ele tinha um pai que era professor universitário, uma pessoa com grande educação formal, né, mestrado, doutorado, professor universitário de uma universidade pública no Havaí, né, nos Estados Unidos. O pai dele era democrata, que no contexto americano pode ser considerado mais à esquerda, era sindicalizado, uma pessoa que se empenhava nas lutas sindicais, nas causas políticas. E ele fala, bom, esse meu pai, com toda a educação dele, estudou a vida inteira, trabalhava horas e horas lá, dando aula nessas atividades de militância
política, educacional, morreu cedo, com um infarto, e não deixou sequer a hipoteca da sua casa paga. Então, ele não foi bem sucedido. Aí, quem que é o pai rico dele? Era o pai do amiguinho dele, de infância, que era uma pessoa que só teve o segundo grau e saiu sendo empreendedor e ficou rico. E falou, olha, ele só com o segundo grau foi fazendo isso, investindo em imóvel, fazendo tal, nananã, deixou uma herança de alguns milhões para o seu filho. E ele, como convivia muito com esse cara, ia muito à casa do amiguinho, ele aprendeu esses valores e ele mesmo se tornou um milionário, usando a influência do pai rico e não do pai pobre. Ele fala que você tem que pensar como um rico e não pensar como um pobre. Então, ao longo de todo o livro, ele vai comparando esses dois. E aí, então, essa diferença é fundamental. Ali você vê a diferença de valores, dizer o que é ser bem-sucedido. Bem-sucedido é ser milionário. Todo mundo pode ser milionário. Existe uma economia no mundo, alguma economia funciona. Se é só você raciocinar. Não, existe alguma economia que possa funcionar com todo mundo sendo milionário? É uma falácia, aquela cenourinha do burro ali, né? Não tem como você viabilizar uma sociedade em que todo mundo é rico, né? Um sistema capitalista, eu estou dizendo. Não existe, isso é impossível. É impossível por definição. Mas ali você vê também o erro. Me chocou muito, porque eu tinha um exemplo muito em casa. Ele falar que o pai dele, que foi uma pessoa que estudou muito, que ensinou pessoas, que era, né, tinha um ambiente familiar rico, no sentido de feliz, diverso e tal, falar que o pai dele não foi bem sucedido, porque não teve milhões, mas era uma pessoa ilustrada, uma pessoa culta, uma pessoa que, né, com uma cultura geral, que lia livros tal. Esse era mal sucedido, era um fracassado, um loser. O outro, que tinha só segundo grau, só pensava em ganhar dinheiro, o novo negócio, esse era o bem sucedido, esse era o exemplo a ser seguido. Aí ali eu via o choque, é isso que se resume, é o valor, o que é ser bem sucedido. E eu até apliquei isso na minha vida. Eu comecei a trabalhar muito cedo no escritório de advocacia, todo mundo com essa mentalidade IUP, de ser milionário até os 30 anos, e eu entrava naquela, trabalhando horas e horas nesses escritórios, perdendo parte da minha juventude lá, virando noite, negociando contratos internacionais, contrato de bilhão até na área do petróleo. Vários desses projetos aí que a Lava Jato está destruindo, eu e muitas outras centenas de advogados, estagiários, advogados júnior, viramos noites negociando. Então, vários projetos aí que já foram vendidos pelo golpe, eu participei durante anos, fazendo, tinha orgulho, ia em evento no BNDES de lançamento, tal, coisas, até malha de gasoduto, malha de oleoduto no offshore no país. Tudo isso eu participei, de outras coisas, rodadas de licitação. E é muito triste, como não é só o pessoal da Petrobras que fica triste, não. Todo mundo que é brasileiro, que vestir a camisa, se sente triste vendo isso. Porque mesmo a gente não sendo da Petrobras, a gente quer ajudar a viabilizar aquilo juridicamente, negociando, trazendo empresas para financiar bancos, a gente via participando do crescimento do país, e agora a gente vê a destruição. Então, também é um ataque pessoal, sentindo o humilde trabalho que eu fiz lá na minha juventude, virando noite em escritório de advocacia, sendo jogado fora, como está sendo jogado o trabalho de todos os brasileiros dos anos aí, dos 10 a 12 anos, que a gente teve a pujança econômica sob os governos do PT. Então, é uma digressãozinha aqui, mas para dizer essa questão, que o José Dirceu, voltando a esse artigo, o José Dirceu não pode ser abandonado pelo PT como foi no Mensalão. Foi um erro ético-moral, porque era um companheiro, mas, sobretudo, político, porque ali, a batalha que está se dando hoje tem que ter sido travada em 2012 no julgamento do Mensalão. E o que o Lula falou 2 semanas atrás, que não reconhecia e não ia aceitar a decisão judicial, era para ter sido falado em 2012, quando começou aquela história de que ia condenar o Zé Dirceu sem provas. A Lava Jato, ela é filha do Mensalão. Então foi, sobretudo, um erro político, porque a gente está colhendo hoje o fruto do que a gente plantou no Mensalão. A gente vai deixar continuar esse câncer evoluindo? Ou a gente vai dar um basta agora? Então, fica aqui todo o meu apoio ao ministro Zé Dirceu, à sua família, ao seu irmão, principalmente, que foi, de uma maneira covarde, usado pelo Sérgio Moro, no seu momento de desespero, por ter sido desmascarado de forma cabal, definitiva, na semana passada. Então, recomendo mais uma vez a leitura desse artigo. Canalha, atacando o Dirceu, Moro tenta adiar a própria prisão. E nós avisamos que isso ocorreria.
Artigo seguinte. Esse aqui que me surpreendeu até. Assim, o pessoal ficou alegre. Na sexta-feira saiu em alguns outros veículos da blogosfera repercussão indireta, sem citar a fonte do Duplo Expresso, mas mencionando assim por alto questões que estavam abordadas no nosso artigo que derrubou a casa lá em Curitiba, falando especificamente da empresa americana, que era quem desmentia a Lava Jato, que se chama FRA. Então saiu um artigo publicado no Diário do Centro do Mundo, que trazia, né, coisas antigas daquela importante série que eles fizeram, junto com o GGN, cobrindo as denúncias do Tacla Duran. Mas, assim, ali não tinha nada, era requentado de coisa do trabalho antigo, um resumão. A única coisa nova naquele artigo estava ali pelo meio, que era essa referência à FRA. Só que a referência estava errada. E esse artigo do DCM, do Diário do Centro do Mundo, foi repercutido, republicado pelo próprio Nassif, por essa parceria lá no GGN, foi republicado pelo Conversa Fiada, foi republicado por outros veículos, vários veículos republicaram, veículos, inclusive, que não têm nos repercutido, não têm compartilhado a nossa pauta, mas aí nessa eles prontamente repercutiram. Só que ali havia um erro grave. Vocês que acompanharam aqui a live lá em que a gente toda fez ao longo da semana, sabem o que é a FRA. A gente explicou aqui muito bem. A FRA, ela é uma empresa americana de perícia forense. Então, ela é contratada pelas partes ou pelo escritório de advocacia para analisar HD, recuperar o que é possível, investigar coisas, contratos, enfim, uma empresa privada de investigação, como se fosse uma polícia técnica privada. Mas é uma gigante mundial, é multinacional, tem quase 50 sócios, tem vários escritórios na América do Norte, Canadá, Estados Unidos e vários aqui na Europa. Inclusive tem aqui na Suíça. E foi o da Suíça que recuperou esse HD do Odebrecht. Então, quem era o público que leu aqui, né, como eu falei, centenas de milhares que leram os artigos do Duplo Expresso e viram as nossas transmissões, sabiam o que era a FRA. Era essa empresa americana que desmentiu, porque lá na Lava Jato eles falam que não tem mais a senha para acessar o HD, mas a FRA desmente, porque no site da FRA tem um estudo de caso da Lava Jato e eles falam que entregaram tudo abertinho para autoridades da Suíça, autoridades dos Estados Unidos, autoridades do Brasil. Na realidade, eles entregaram para a Odebrecht, que era a dona. Então, em vez de precisar de um mandado judicial da Suíça para ir lá, busca e apreensão, pegar o HD e tal, nós fizeram, como a Odebrecht já tinha feito o acordo de leniência, a Odebrecht instou o seu interventor externo americano, que é o escritório de auditoria, imposto pelo Departamento de Estado, a contratar essa FRA para ela vir aqui, autorizada pelo Odebrecht, resgatar, e aí ela dá na mão do Odebrecht, mas ato contínuo o Odebrecht entrega às autoridades dos países. Então, ela entregou às autoridades da Suíça, que lacraram, e aí é um confusionismo que eu notei também, pessoal que está ouvindo. Eles têm falado muito que a Odebrecht fala, eu não tenho nada a ver com isso mais, porque o sistema da Suíça está lacrado. Né? Desde 2014, 2015, sei lá, ou 2016, está lacrado. 2016 que lacrou. Desde 2016 está lacrado e não tem mais lançamento. Não, que o sistema está lacrado é óbvio. E veio uma água, que normalmente cortando com Wellington dá tempo. Que o sistema aqui da Suíça está lacrado é óbvio. A questão é que os dados foram entregues antes da lacração. Lacrou. Foram entregues antes da lacração. Eu nem sei, existe essa palavra lacração? Eu uso lacração, por isso que não me fere os ouvidos, porque eu uso lacração para falar dessa galera, né, de rede social. Lacrou, lacração. Eu nem sei se existe, de fato, essa palavra. A lacre, né, falar depois do lacre. Eu acho que o substantivo é lacre. Depois do lacre desses dados da Suíça, ela entregou aberto para todas as autoridades. Então, não tem o confusionismo que eles vêm. Falar essa história que está bloqueado, então a gente tem mais acesso. Não. Está bloqueado para novos lançamentos, para não falsificar mais. Então, está bloqueado, travado aqui na Suíça. Mas o que foi entregue em mãos de vocês não está bloqueado, não. Tá? Força-tarefa da Lava Jato. Aqui não tem burro, não.
Então, o que está na mão dos americanos, na mão dos suíços, na mão dos brasileiros, não está nada lacrado. O que está lacrado é aqui, o original, para não poder fazer novo lançamento. Então, não tem confusão não, tá? A gente já sacou esse outro diversionismo de vocês. Um vai ficar tentando confundir MyWebDay com Drauzio. Não vou entrar aqui nessa história de novo, não, mas o outro é a história de falar que está lacrado desde 2016. Mas, como eu dizia, a Odebrecht entregou, mas quem resgatou foi a empresa FRA. Então, vocês aqui que assistiram ao nosso programa sabiam quem era FRA. E aí eu volto ao artigo lá do DCM. O artigo do DCM, como eu falei, só traz informações já que eles já tinham batido antes, durante meses aí, e aí no meio lá aparecia uma referência completamente equivocada à FRA. Eu vou ler aqui para vocês para ver aí vocês vão ver o nível do erro. Aí olha o que botou, ó, vou ler aqui, abre aspas. O Maio Bank Antigua, que fazia as operações, é o banco, né, o braço bancário, que era um banco laranja, que na verdade era do Odebrecht, que fazia operações ilegais do Odebrecht, usava os mesmos sistemas, Drauzio e MyWebDay. E, igualmente, teve o acesso bloqueado depois de decisões das autoridades suíças, porque a gente já falou aqui, em 2016, eles bloquearam para não ter novos lançamentos, mas isso não significa que não possa acessar ainda mais as autoridades desses países. Isso, aí é que eles jogam confusionismo. Esse bloqueio é para não ser usado e não ter coisa nova. Mas é óbvio que pedindo eles dão os dados, já deram. Gente, assim, é tão primária, as mentiras que eles inventam são de um ridículo que dá vontade de rir. Então, olha isso. Ó. Foi bloqueado pelas autoridades suíças. O bloqueio do acesso foi formalmente comunicado à Lava Jato, aí agora, atenção, pelo proprietário da FRA, que administrava o sistema mediante contrato com a Odebrecht e o Mindbank. Na verdade, Odebrecht, Mindbank e FRA eram tentáculos de uma única organização, a Odebrecht. Luiz Eduardo da Rocha Soares, diretor da Odebrecht, era controlador do Mindbank. E seu irmão, Paulo Sérgio da Rocha Soares, que é a pessoa que a gente falou aqui, que é quem dá os dados para os peritos da Lava Jato, até hoje está lá. Ou seja, o investigado produz a prova. Olha que interessante a fidedignidade da investigação em Curitiba. Seu irmão, Paulo Sérgio da Rocha Soares, responsável pela empresa que administrava os sistemas, o Drauzio e MyWebDay, a FRA. Tem nada disso? A FRA não tem nada disso. A FRA entrou anos depois, contratada a pedido do governo americano para resgatar. Resgatou, entregou, foi embora, saiu da jogada. A FRA é uma multinacional, não tem nada a ver com a Odebrecht. Inclusive, como eu falei, ela tem a filial aqui na Suíça. Quando eu vi isso pipocando nos veículos alternativos brasileiros, eu quase fui no escritório aqui em Zurique para pegar uma declaração, mas era sábado, quando vieram me avisar disso aqui. Mais uma vez, quero dizer, eu não fico lendo coisa dos outros procurando o piolho para criticar. As pessoas que vêm e quando consideram relevante o que a gente está falando aqui, que tem impacto, como isso tem no que a gente vem cobrindo, porque mal ou bem confunde com relação ao que a gente falou, a preservação do valor da palavra da FRA, da sua imagem, é fundamental para a desmoralização do Sérgio Moro. E aí aparece uma reportagem dizendo que ela é um tentáculo da organização corrupta, Odebrecht, Mindbank. E aí não, vai ter uma confusão aí que eu tenho que esclarecer. Então, nesse caso, não gosto assim de ter que escrever publicamente sobre coisas de colegas, insto publicamente, sim, eles a repercutirem o que a gente publica, porque eu acho que é importante para a causa, está acima de tudo isso, não sem muito sucesso até o momento, registre-se, mas nesse caso eu tive que falar diretamente. Né? Em vez de dar indireto, eu tive que falar diretamente, porque está causando confusão com relação a uma pauta que a gente falou. A única pessoa que falou em FRA, o único veículo que falou em FRA no Brasil, na imprensa, foi o Duplo Expresso. E aí aparece, eu falei, jabuti não sobe em árvore. Então, no meio de um texto que é só requentando coisa antiga, rebatendo lá, tá claudando na CPI, aparece plantada essa referência à FRA. E aí muita gente no comentário, eu falei, não, tá completamente errado. Essa empresa que eles chamam não existia, mas chamava Draft System, que era da Odebrecht, não era uma empresa, isso é outro laranjal, que nem o Mindbank que era da Odebrecht, e eles fingiam que não era, e esse Draft System era a mesma coisa. Tinha pessoas do TI da Odebrecht que trabalhavam lá.
E aí, como eu mostrei, como eu falei, a gente tem documentos das fontes que a gente usou para denunciar o Odebrecht, inclusive carteira de trabalho. Quem assinava a carteira de trabalho desse pessoal do TI que trabalhava nessa outra empresa era o Odebrecht. Então, assim, mostrando que o Laranjal é claríssimo, entendeu? Não era outra empresa coisa nenhuma. Era só fingiam que era na terceirização, outsourcing, mas era, na verdade, o Odebrecht. Você vê, o irmão era diretor do Odebrecht e sócio do Banco do Caribe, lá onde eles lavavam dinheiro. E o outro irmão era o dono da empresa de informática que fazia as falcatruas e administrava o sistema que eles usavam para fazer a falcatrua. Era tudo Odebrecht tentando se blindar para que não aparecesse as pegadas digitais delas nessas empresas. Mas não tem, essa empresa é uma fachada. Era o Odebrecht. Assinava até o contrato de trabalho, carteira de trabalho dos empregados dessa outra empresa. Botei lá, tem um print, botei o print da carteira de trabalho, para vocês verem lá, carimbado, construtora Norberto Odebrecht. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, não, isso aí que eu falei. Muita gente nos comentários veio dizer, isso aí foi uma confusão, não tem má fé. E aí eu quero registrar aqui publicamente, já disse isso no artigo Respondendo essas pessoas, eu também acho que não teve má fé. Eu também acho que não foi má fé. Mas eu acho que seria importante, depois até eles corrigiram. Lá o DCM corrigiu. Os outros veículos, não, ainda está original. Assim, eles não alteraram, mas o DCM alertado por pessoas que leram o Duplo Expresso, eu mesmo, pessoalmente, antes de começar a escrever esse artigo, tentei entrar em contato com Joaquim de Carvalho, né, o autor da matéria. Não consegui. Pelo Facebook, não consegui. Kiko Nogueira, não consegui. Luiz Nassif, não consegui. E aí eu tive que escrever, porque senão ia ficar, né, o dito pelo não dito. Eu falo que a FRA é uma empresa idônea para desmentir a Lava Jato, e o outro está falando que ela é do esquema da corrupção da Odebrecht. Não, tem que deixar a coisa claríssima, que isso está servindo ao inimigo. Então, por isso até que eu dei esse título no artigo. Tentáculos, esquema Sérgio Moro consegue plantar uma fake news na blogosfera progressista. Esse é o título do artigo. E aqui eu digo, não acho que foi má fé. Eu acho que eles escorregaram numa casca de banana, de fonte. Eu até acho que eu sei quem é a fonte. Entendeu? Dou indicação lá no artigo, inclusive, quem quiser olhar. E aí, a gente, hoje em dia, tem que ficar muito atento a isso. E aí eu que não sou jornalista, não posso querer ter a pretensão de dar aula os catedráticos aí que estão há tanto tempo, né? Toda a galera do DCM e do GGN, mas infelizmente faltou checagem. Se a fonte falou a FRA é do esquema de corrupção, escreve aí que a FRA estava envolvida, faltou, né, dar um Google. Se não quisesse ir no site do Duplo Expresso e divulgar o nosso trabalho, a gente que tratou em detalhes o que era a FRA, pelo menos fazia lá, ia diretamente no site dela e dizia o que era. Então, faltou checar. Não pode publicar o que fonte que é duvidosa, fonte que é malandra, fala, tem que checar. Isso é básico do jornalismo. Então, faltou checagem, houve pressa, e aí teve esse erro. E aí eu tive que registrar aqui. Mas aí eu digo que essa fonte, provavelmente, fez isso a mão do outro lado, para causar confusionismo. Então, é por isso que eu digo, Sun Tzu, que eu já falei aqui, vou repetir, Sun Tzu, Arte da Guerra. Falei, por isso que eu comecei a falar do Pai Rico, Pai Pobre. Né? Esses livros de autoajuda dos anos 90, esse do Sun Tzu era um general da China, lá há milhares de anos atrás, e que ele tem algumas lições que os executivos usavam nas suas coisas empresariais. E essa aqui ficou muito famosa, que é que o fundamental para você entrar numa batalha é conhecer o seu inimigo e conhecer a si mesmo, o seu exército. Então, olha o que ele vai falar. Se você não conhece, está ferrado. Se você não conhece esses dois, você vai perder sempre. Então, olha o que ele fala. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. E aí eu volto aqui a dizer o que o Wellington dizia, a gente está em guerra. A gente está sofrendo uma invasão estrangeira sofisticada, numa guerra híbrida, que é uma parceria público-privada entre a finança internacional e o chamado Deep State americano, que é aqueles órgãos de Estado blindados à democracia.
Então, lá aquela parte da diplomacia, do exército e principalmente da comunidade de inteligência, CIA e NSA, que não respondem ao poder político eleito, eles foram há décadas capturados pela finança internacional. Então, eles não respondem ao interesse da população dos Estados Unidos, eles respondem ao interesse da finança internacional. Então, eles estão atacando o Brasil, provocando, dando todo o suporte de logística, de inteligência, até financeiro, a gente vê aí, com aumento de presença de CIA e FBI no Brasil, aí noticiado em vários veículos na última semana. É uma guerra, então, uma PPP. De um lado, a finança internacional, a parceria público-privada, e do outro, o Deep State americano. A gente está numa guerra, então, o básico, se a gente quer sobreviver, nem ganhar, sobreviver, né? Recuar, sobreviver para lutar um outro dia. O básico é conhecer quem é o inimigo e quem é o seu exército, quem são os seus amigos. Se a gente ficar na penumbra sem saber quem está realmente contribuindo para a nossa causa e quem está, de repente, jogando casca de banana para nós, os veículos, tropeçarmos, aí está ferrado, acabou. Então, quando eu vi isso, quando eu vi que o DCM, infelizmente, pisou nessa casca de banana lançada pela fonte e botou esse jabuti na árvore, isso claramente foi um jabuti. Eles caíram numa armadilha. Aí eu falei, não, eu vou ter que falar, inclusive tentei falar com eles antes, que eu já queria botar no artigo uma posição deles, né, falando da correção. Eles corrigiram, mas não colocaram nem isso no texto, dizendo que houve uma edição. E, normalmente, quando a gente publica, a gente fala publicado na data tal, editado na data tal, e coloca lá, atualização, isso aqui foi alterado. Não, ali ficou parecendo que nunca tinha sido alterado, trocaram FRA por Draft System. Blanca, desculpa pela interrupção, gente. Aí, um minuto, eu vou soltar, é que a Blanca tá presa, se eu não soltar ela vai ficar chorando o programa inteiro. Já volto, só aguentem aí um minutinho. Nem um minuto, são 10 segundos, só soltar ela. Pronto. Ela tem que dormir presa, porque senão ela faz bagunça na casa quando eu estou dormindo. Aí ela de noite fica presa, é a única que tem que ficar presa. Aí ela sabe que de manhã ela grita, né? Quem não chora não mama. Então ela quer sair da casinha onde ela fica presa. Pois então, aí, como eu dizia, eu vi aquilo lá e eu falei, não, eu tenho que no mínimo alertá-los para não confiar nessa fonte. Ou no mínimo assim, pode continuar pegando coisa dessa fonte, mas tem que checar. Não pode publicar assim. Aquele jabuti que foi plantado, falar mal da FRA, que é a empresa que está desmoralizando a Lava Jato, de maneira nenhuma. Então, publiquei esse artigo e vai ficar o meu reforço aqui. Vamos tentar conhecer quem são nossos amigos, quem são nossos inimigos, porque nós estamos em guerra. E como nós estamos em guerra, mais uma vez eu vou renovar o chamamento que eu faço naquele artigo, mais uma vez, aos outros veículos da blogosfera, para que parem com qualquer alegação que é usada em bastidores para não republicar o que a gente está fazendo, porque o inimigo é a juristocracia dos Estados Unidos. O inimigo não é um blog de duas pessoas, como eu falei ali, que tem um iPhone e um 4G bom, e uma no Brasil produtora. Nós não somos os inimigos. Nós somos aliados nessa guerra maior contra os Estados Unidos e contra a juristocracia, o esquema Sérgio Moro. Então vamos parar com isso, vamos, né, todo mundo, eu queria poder, por exemplo, se o pessoal do DCM queria saber o que era FRA, era só me ligar. Todos esses são meus amigos no Facebook. Todos esses. Me mandavam uma mensagem. Entendeu? Temos interlocutores em comum, tem o telefone deles, tem meu telefone. Por que não ligou e falou, olha, isso aí, negócio da FRA, me falaram aqui, vem cá, o que é essa história aí? Você que está olhando isso em detalhes e tal. Não. Aí publica uma coisa errada. Eu falaria numa boa, eu não quero, a gente aqui não quer exclusividade na pauta, a gente fica pedindo para ser usado, pode dar sem fonte, mas pelo menos dá direito. Não vai falar coisa errada, fazer referência indireta à pauta que a gente está tratando, mas minando a nossa pauta. Aí eu sou obrigado a me pronunciar. Não gostaria de ter feito isso. Todo mundo me aconselha a não fazer isso. O Wellington não gosta de fazer que eu fale de outros veículos da blogosfera. Mas nesse caso tem que falar. Porque há essa resistência a repercutir o nosso trabalho, entendeu?
Inclusive, as lideranças políticas, vocês viram aqui, a gente teve o senador Requião, a senadora Vanessa, o senador Lindbergh, Glauber Braga, a Gleisi Hoffmann, eles todos, Paulo Pimenta, falei, Vadir Damus, eu botei até o vídeo lá, todos eles estão sabendo e estão já trabalhando em cima dessas denúncias. A gente está esperando ouvir na boca deles, mas eles estão analisando. Vamos esperar, eu quero ver na boca de todo mundo falar de FRA, falar de Tacla Duran, falar de contradição de despacho, mentira de Sérgio Moro. Eu não quero ver ninguém mais falando de auxílio moradia. Deixa a Globo falar de auxílio moradia. Essa pauta é deles. Quero ver a gente falando do que mata eles, que é a corrupção. Entendeu? Eu quero a liderança política pegando, se apropriando do trabalho que a comunidade aqui fez e usando. Mas eles estão fazendo lá. Então, vamos esperar que Oxalá vai chegar esse momento deles irem para o pescoço da Lava Jato, com o joelho na garganta da Lava Jato, no gogó, para matar. E a gente deixou, mais uma vez, já é a quarta bola que a gente bota na marca do pênalti sem goleiro para chutarem, aguardando alguém chegar e ninguém chegou nas outras. Agora vamos esperar que finalmente chegue, que o momento é dramático. Mas então, essas lideranças políticas, 3 pessoas já, 3 políticos, já falaram para a gente que insistem com esses veículos para reproduzir e entrarem na pauta e não entram. Então, vou renovar aqui meu apelo. Por que não entra? Qual é a justificativa para não entrar? E aí me falaram que um desses veículos veio falar que a gente era fake news. Que o Duplo Expresso, que não repercutiu porque o Duplo Expresso disseminava fake news. Eu quero que eles apontem a primeira fake news, uma só fake news que esteja aqui. Infelizmente, falei sem querer, fake news é o que saiu nesse artigo do DCM, republicado lá no GGM, republicado no Conversa Fiada, republicado em Plantão Brasil. Esse é fake news. Falar que a FRA era tentáculo do Odebrecht, isso é fake news. Eu quero, assim como eu estou apontando essa e mostro prova lá com print de quem era a FRA, eu quero que falem qual é a fake news que saiu no Duplo Expresso. Entendeu? Então, eu acho assim, aqui não tem mágoa, não tem rivalidade, ego que fique acima do Brasil. Então, eu conclamo mais uma vez esses veículos a reverem a sua posição, o embargo editorial que eles colocam essa pauta, que é a tábua de salvação do Brasil. Já fiz cobrança aqui a deputado falando... Por que eu não vou fazer a colega de blogosfera? Faço sim. Que se expliquem. Está todo mundo na seção de comentários desses artigos falando por que vocês não falam da pauta do Duplo Expresso? E continua. E aí, quando vai falar, cria um fake news desse. De dizer que a empresa que está desmoralizando o Sérgio Moro é tentáculo do Odebrecht. A hora é muito grave para ficar pensando em coisa menor. Muito grave. E eu espero que não tenha essa deslealdade de ficar tentando queimar o nosso filme com interlocutores políticos em Brasília mais. Porque quando eu souber, eu vou falar no ar de novo. E vou dar nome da próxima vez de quem falou. Do veículo. Que é mais de um, inclusive. Vou falar. O Wellington não gosta, mas eu falo. Eu sou maluco mesmo, eu falo. Então, a próxima vez que eu souber que está falando em Brasília para política que a gente é fake news, eu vou dar nome aqui. E aí a gente vê quem que planta fake news. Se é a gente ou se é quem fala que a gente planta fake news. Tá certo? Enfim. Quem quiser saber mais, leia o artigo. Desculpa a exaltação, mas isso é revoltante. Como eu falo aqui, a gente está sem ganhar nada, pelo contrário, perdendo saúde, como eu falei, dormi hoje pouquíssimo, perdendo tempo de conversa com a nossa família, entendeu? Nem cuidando bem dos cachorros, a Blanca a gente cuida, e os caras vêm falar que a gente é fake news, a gente não ganha um centavo. Que história é essa? A gente está aqui pela causa, pelo Brasil, os caras com um pensamento menor e tentando queimar o nosso filme. Se eles fizessem a coisa deles e deixassem a gente quieto, beleza. Mas está minando o nosso trabalho, queimando o nosso filme, e agora cair numa casca de banana de fonte e minar o trabalho que a gente vem fazendo, importantíssimo, de desmoralização da Lava Jato, isso eu não vou tolerar, e vou vir falar a público sempre. Tá? Fica o recado. Vamos voltar para os outros artigos. Então, teve esse que eu publiquei no sábado, como eu falei, só não fui lá na FRA pegar uma declaração porque era sábado. Era sábado, e aí estava fechado. Até liguei e não atendeu. Pensei, de repente tem expediente sábado para atender cliente de outro país, tal, não sei o quê, mas não tinha, não. Hoje, de repente, posso até ligar. Hoje que é segunda-feira, acho
Eu vou até lá pessoalmente, de repente gravar uma live especial do FRA e falar: olha, vocês sabiam que na imprensa brasileira surgiu a informação de que vocês são um tentáculo criminoso do Odebrecht? Imagina um escritório com filial em Londres, Paris, aqui na Suíça, no Montreal, Nova York, não sei o que tal, contratado pela justiça americana para fazer perícia. Empresa americana, os sócios são todos americanos, dizendo que é um tentáculo criminoso do Odebrecht. Vou fazer de repente, entrevistar o sócio suíço aqui, para ele falar o que ele achou dessa história do fake news plantado na imprensa brasileira, na blogosfera progressista, dizendo que a FRA é tentáculo criminoso do Odebrecht. Mas, enfim, esse foi um dos que a gente colocou lá, depois vocês vejam. O artigo seguinte é um brevíssimo, esse eu não preciso falar muito, que é a questão lá dessa história aí do Segovia, falando que ia ser arquivado, né, o inquérito contra o Michel Temer, e aí o ministro Luiz Roberto Barroso chamando ele às falas, falando: não, o senhor vem aqui explicar que história é essa de dizer que vai ser arquivado. E aí, eu estou fazendo aqui desabafo, também é desabafo, porque eu já vi que aconteceu de novo, que não era para acontecer, né? A gente fala, mas o pessoal ou não aprende ou está de sacanagem, entendeu? Ou uma ou outra, ou não aprende ou está de sacanagem. Eu vou ler a postagem que eu fiz nas redes sociais. Eu fui alertado, né? Nem estava acompanhando, estava tão envolvido aqui nessa coisa da Odebrecht. Gente, eu estou para matar, não sou só eu não, tá? Eu falei, tem muita gente que se animou da nossa equipe aí, comunidade Duplo Expresso, que está reunindo coisa. Então, eu estou focado na história de Odebrecht, contradição, Lava Jato. A gente vai vir aí com muita coisa, tá? Muito mais coisa. E aí não estou acompanhando muito esse noticiário assim, de Temer, porque eu acho também que isso é diversionismo. Não é o importante. O importante agora é ir para cima da Lava Jato. Não é para falar de Michel Temer, é para falar de Sérgio Moro. E Sérgio Moro não é para falar de auxílio moradia, é para falar de FRA, mas a falar direito. Não cair em casca de banana de fonte que passou para o outro lado. Entendeu? Agente duplo. Enfim. Aí, como eu não estava acompanhando, recebi o relato de uma advogada, né, militante da resistência democrática, que me mandou o link da matéria lá do Brasil 247, né, dizendo: Barroso manda Segovia explicar blindagem a Temer. E aí fica isso, os veículos da blogosfera achando bom o Barroso fazer isso. Né, criticaram o Segovia falar isso, e agora vem o Barroso. Então, lideranças políticas aí com mandato e veículos da blogosfera incensando o ministro Barroso, porque chamou às falas o Segovia, que é o cara do Temer, que enterrar. Aí me manda essa advogada: oi, cabe a um ministro do STF chamar o diretor da Polícia Federal para dar explicações? Aí eu falei: nossa, verdade. Falei: tática de diversionismo. Já foi encampada, essa tática de diversionismo já foi encampada, diversionismo em relação ao que está acontecendo do fim da Lava Jato, aí que a gente está trabalhando aqui. Eles querem lançar aí um bando de factoide na mídia, que foi engraçado, um leitor botou, falei que ia usar e vou registrar aqui. Para, Luno. Desculpa a interrupção, gente. Falou, tem fake news, né? Tem que lançou, né, o Miguel do Rosário lançou com o Wellington Calazans a história do Ghost News, que são as notícias que a gente não vê na imprensa, na grande imprensa brasileira, as notícias que eles escondem. E aí ele falou que tem a phishing news. Não tem essas coisas maliciosas de informática que o pessoal hacker manda, chama phishing, e-mail de phishing para roubar senha e tal. Aí tem a phishing news, que é essa que os golpistas lançam para desviar a gente do verdadeiro debate. Então, em vez de falar de Lava Jato, de FRA, de Odebrecht, de contradição, de falar de My Web Day, vai ficar falando de Segovia, de Porto de Santos, de Barroso chamando as falas ministro e achando isso bom. Aí eu falei: não é possível. Eu falei: olha, então o Barroso, a tática do diversionismo já foi encampada pelo capitão do golpe juristocrático. Não está um alarme tocando aqui. Falou, a tática do diversionismo já foi encampada pelo capitão do golpe juristocrático no STF. E é isso que eu falo. O Barroso, a gente aqui, né, com razão, tem muita restrição ao Gilmar Mendes, porque ele é um ministro político, ele tem lado.
né? Ele sempre salva ali os amigos dele do PSDB. Mas pior do que o ministro Gilmar Mendes, que é o ministro político que tem lado, é o Barroso, que é um ministro antipolítica. Ele quer o governo dos togados, ele não quer o governo do PSDB, ele quer o governo do Ministério Público e dos juízes. Então ele é muito pior que o Gilmar Mendes. E aí fica veículo enchendo a bola do Barroso, quando ele faz uma ilegalidade. Ele não pode chamar as Charles... o que é isso? Eu falei, ele foi meu professor na faculdade, do primeiro período. Ele me deu aula de teoria geral do Estado. Ele que me ensinou o que era três poderes. Como que ele agora... Ele está dizendo que ele me ensinou quando ele na faculdade lá, menino, com 17 anos. O que é isso? Olha o que ele fala. Aí eu tuitei, falei, não, é um cara de pau, ele fazendo isso, porque juiz... O que o Barroso me ensinou no primeiro período da faculdade? Juiz aplica a lei. Essa é a diferença. A gente tem o legislativo faz as leis, falando de uma maneira para leigo. O legislativo faz a lei, o executivo e o judiciário aplicam a lei, executam. Os dois executam. Mas ele fala, o executivo executa de ofício, sem provocação, ele toma a iniciativa, então ele executa o orçamento, todo, porque o agente público ele não pode agir sem previsão legal. Então, o legislativo faz a lei, lá volta o orçamento, e aí o executivo vai executar aquilo, mas com iniciativa. Ele vai executar. Agora, o judiciário, ele aplica a lei mediante provocação. Então, ele tem que ficar inerte. Um juiz, ele tem que ficar inerte. Ele espera a provocação de uma parte, de um Ministério Público, entendeu? E aí ele vai decidir e falar nos autos. Não existe um juiz tentar aplicar a lei, que nem é lei, é ilegal essa história, mas por iniciativa própria. O juiz não tem iniciativa, tem que ser provocado. O Barroso me ensinou isso no primeiro período da faculdade. Como é que agora ele vem dizer isso na sua ação? O que ele ensina era uma coisa, o que ele faz é outra? É a cara do Brasil isso, da hipocrisia brasileira. Esse grande hipócrita que está aí, que eu repito, é o pior ministro, é o mais perigoso. E aqui eu vou falar, uma fonte minha falou com o Deltan Dallagnol tempos atrás, e o Deltan Dallagnol falou, olha, o nosso cara no STF, quem realmente segura a nossa onda lá, é o Barroso. Eu já sabia. Eu falo isso aqui há mais de ano. Mas veio a confirmação do Deltan Dallagnol, falando que o homem da Lava Jato no STF é o Barroso. Os outros já são sequestrados. Fachin não faz porque quer, não. Faz porque tem que fazer. Fux é outro sequestrado também, que tem que fazer. Se a gente aí tem esqueleto no armário. O Barroso, não sei se é esqueleto, mas ele, de qualquer forma, é o principal, ali, o mentor intelectual da Lava Jato no STF e no Judiciário como um todo. Entendeu, Luna? Fica quieto. E aí, olha o que eu escrevi nas redes sociais. E por isso que eu falo que o post é brevíssimo. Coloquei esses prints e falei, o Barroso intima o diretor da Polícia Federal a prestar esclarecimentos. Olha ali, o irônico, entre aspas, não tem ironia nenhuma, é hipocrisia. O irônico é que foi esse senhor que me ensinou... Luna, para. Desculpa, elas estão agitadas aqui. Não pude dar atenção a elas. Essa é a questão que a gente fala aqui, que a gente está sem ganhar nada. Nem atenção eu dou. Então, elas estão querendo brincar, chamar minha atenção. Mas eu vou até acelerar aqui para terminar. Deixa eu ver o recado aqui da Camila. Tá, vou ler isso aqui, Camila, já. Deixa eu só terminar de falar desse post. Então, eu falo, o irônico, que eu, como falei, não é ironia, é hipocrisia, é que foi esse senhor, o Barroso, que me ensinou nos bancos da faculdade há quase 20 anos que, diferentemente da administração pública, do executivo, juiz não tem iniciativa. Só aplica a lei mediante provocação. Pior de tudo é a certeza de que haverá militante e liderança de esquerda e de Facebook, liderança política de Facebook. Aliás, é bom fazer um parênteses aqui, né? O presidente Lula, naquela importante fala dele no dia seguinte da decisão lá em Porto Alegre, deu um chamado, falou assim, tem gente aqui achando que ação política é Facebook, é post de Facebook, é like, é compartilhamento. Assim, uns até aqui têm mais sucesso que os outros na rede social, tem mais seguidor, mas isso não é política, não. Chamada, né? Por exemplo, muito em linha com o que o Wellington Calazans sempre fala. Mas, enfim, o pior de tudo é a certeza de que haverá militante e liderança de esquerda e de Facebook que vai
acompanhado do respectivo veículo alternativo, que vai incensar, aplaudir o Barroso por falar isso, né? Porque ele chamou as falas o homem do Temer, como se ele fosse o inimigo, né? Aplaudir mais essa investida ilegal do ministro antipolítica contra a direita golpista, mas que é política. Pelo menos é política. Ela joga na mesma arena que a gente. Ela tem voto. O juiz não tem voto. Não tem como a gente derrotar eles em eleição. Eu botei, sim, aí é que eu estou sendo irônico. Bastante, continua a ironia. Sim, porque certamente, então ao contrário do que eu estou falando, certamente a prioridade nesse 2018, pós-Porto Alegre, pós-24 de janeiro, é fustigar o Temer, esse morto-vivo político. E não, a prioridade não é enforcar no berço, esganar o novo regime declarado em Porto Alegre. A juristocracia antinacional, que é o governo dos juízes, antinacional e antipovo. Ou seja, quer entregar o Brasil e quer ferrar o brasileiro. De quem o Barroso é o representante maior no STF, de acordo, inclusive, com o insuspeito Deltan Dallagnol. Como eu falei, o interlocutor direto dele me disse isso. O que eu falei é diversionismo, é o Barroso querendo que as pessoas parem de falar de Odebrecht, de FRA, de Sérgio Moro mentindo e sendo corrupto, e desmascarado de forma final agora, desesperado lá, atacando o irmão do Zé Dirceu, para ver se o pessoal... A primeira parte do diversionismo foi o Zé Dirceu, o Sérgio Moro mandando prender o irmão do Zé Dirceu. Depois plantando fake news na blogosfera, dizendo que a FRA era tentáculo criminoso do Odebrecht. Aí depois vai falar, deve ter ligado lá, Barroso, faz uma coisa aí para chamar a atenção e deixar o pessoal de esquerda falando disso. Aí vai o Barroso e faz isso. O que eu falei? Ó, é pão e circo, é reflexo pavloviano da esquerda, fala Temer, o cara sai falando de Temer e esquece o que estava falando antes. Reflexo pavloviano é aquilo, a pessoa, né, sem refletir faz uma coisa. Um treinamento, assim, né? Fala contra o Temer, eu estou do lado. Então, o Barroso está falando contra o Temer, ele é meu amigo. Não. Ele é um inimigo maior que o Temer. O Barroso, o ministro Luiz Barreto Barroso, do STF, é um inimigo maior que o Michel Temer. Não é para dar espaço para ele fazendo isso, ainda fazendo mais ilegalidade, inclusive. Então, eu falei, isso é reflexo pavloviano, é pão e circo para as massas, para elas aceitarem que a gente continue na merda, e é o paninho vermelho que eles ficam agitando nas frentes dos touros irracionais de esquerda. Não tem aquela história que o touro ele reflete sem raciocínio, né, lá nas touradas, o cara agita lá e eles vão para o matador, né? É o matador, o toureiro é o matador. Está lá com a espada para matar ele, enfiar aqui na espinha, né? Na espinha, cortar aqui, fazer eles morrerem, né? Primeiro eles vão... A tourada é uma barbárie, totalmente contra, inclusive quando eu morei na Espanha, morava na Catalunha, teve lá um referendo, proibiu tourada em toda a Catalunha. Lógico que tem ali o fundo da questão catalã, porque tourada é uma coisa tipicamente espanhola. Então eles pegaram e transformaram as praças de touro, né, os lugares, aqueles estádios onde tem a tourada, transformaram em shoppings, em lugares super legais, mas foi proibido porque é um maltrato animal, uma barbaridade que é feito. Aí falam, é uma disputa leal entre o touro e o homem, né? Ali pode dar o touro, pode dar uma mentira, se o touro ganhar, eles matam. E o touro, eles deixam sem comer dias, dão coisa para ele ficar grogue, que se o touro entrasse lá toda, não ia ter toureiro que resistisse, não. Então, além de tudo, é uma covardia, e além da crueldade animal. Então, ele é tão bárbaro, não sei se vocês já viram, na TV espanhola era tão nojento, eles transmitiam isso na televisão pública. Então, eles ficam assim, a tourada demora, não é rápida, não. Então, ele fica com aquele paninho para o touro vir para cima dele, e aí fica botando umas coisas para fisgar a carne dele, uma coisa assim, né, com umas coisas coloridas, vai botando vários, assim, para ele ir sangrando e perdendo sangue. Aí vai pendurando um, pendurando dois, pendurando três, fica coisa pendurada, fazendo eles perderem sangue e deixar o bicho mais irritado. E aí, no final, quando o bicho já está exausto, aí tem o golpe de misericórdia, que ele faz, aí o bicho vem já cambaleante, ele pega a espada, enfia aqui na parte que liga o pescoço, a espinha dorsal, e o bicho cai morto. É isso que eu falei, o Barroso está ali, ó, agitando para a gente, esses tourinhos de esquerda que não raciocinam, tendo lá, Segovia, Temer, aí vai lá e pum, o Barroso quer matar você. O Barroso não quer eleger o PSDB, o Barroso quer acabar com a democracia e botar juiz governando. Você vai ficar repercutindo, Barroso,
contra Michel Temer, que é um morto-vivo político? O que é isso? Então, ou a pessoa que está fazendo isso é burra, ou está mal intencionada. Está participando da estratégia de diversionismo. Vamos saber quem é quem. Como eu falei, Sun Tzu, conheça seu inimigo, conheça quem é seu amigo, que é o seu exército. A gente está em guerra. Então, de novo, mais uma vez, vi aí o pessoal incensando vários veículos da blogosfera. Eu imagino a maioria que seja por ignorância mesmo. Mas a gente está falando aqui há quanto tempo isso, gente? Mais de ano. Botei link para artigos que a gente vem explicando em detalhes como se dá isso, como eles agitando esses paninhos vermelhos, o pessoal cai de novo e para de falar do que é relevante. Então, esqueça essa história de Polícia Federal, de Michel Temer, que é um morto-vivo político, não tem futuro político, e vamos matar quem tem futuro político, tem que acabar com a democracia, que é o Barroso, e a juristocracia, o Sérgio Moro. É isso que a gente tem que fazer. Tina, para, estão brincando, você vê que elas estão querendo brincar. Estão as duas brincando ali no chão, esse barulho elas estão correndo aqui. Então, por isso também já me dou por encerrada a fala aqui, vocês leiam lá para mais detalhes. Não, só uma tem que fazer a piada, né? Aí eu falei, né, um by the way, né, um a propósito, tinha recebido na quinta um link lá de um amigo meu também, um observador importante da política, falou assim: Rodrigo Maia não é Renan Calheiros. E aí botou uma manchete uma matéria do Poder 360, dizendo que o Rodrigo Maia, ele vai lá, tem um deputado aí que foi condenado, né? A gente até viu que o Moraes trouxe lá, acelerou essa pauta da condenação em segunda instância e tal. E aí ele vai ao STF, para o STF determinar que o deputado, dizer quando que o deputado vai ser cassado, se precisa ser da ratificação dos senadores ou não. Ou seja, o presidente da Câmara, que é a Casa do Povo, o Senado é a Casa da Federação. A Casa do Povo foi lá beijar a mão de juiz que não é eleito e dizer: olha, eu vou rasgar a Constituição, que diz que é a Câmara quem caça deputado, e vou dizer, quero que vocês me digam como é que é isso, se tem que levar a votação da casa, ou se pode ser só eu lá no ato da mesa, que assino o papelzinho que vocês mandam, dou um carimbinho, e o deputado está cassado. Falou, vocês têm que lembrar, o Renan Calheiros, quando era presidente do Senado, pode ter todas as críticas de vocês, o Renan Calheiros, mas é macho. Peitou o STF. E esse pessoal do STF não é macho, não. E aqui eu não uso como coisa de gênero. Falo pessoa, né, altiva. Pessoa altiva. Tem muita, né, Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Fala aí do nosso cancioneiro. Tem muita mulher que é macho. Mas isso não independe de gênero, ser macho ou não. Ser tíbio ou não, ser covarde. Isso não tem nada a ver com gênero. Então, o Renan Calheiros foi macho. Peitou o STF, quando o Marco Aurélio deu lá uma liminar blefe e falou: você está afastado da presidência do Senado. Do Senado? Ele é o presidente do Senado, o presidente do Poder Legislativo. Então, uma pessoa que é um ministro, liminarmente, afastou o presidente de outro poder, que é independente. Renan Calheiros, não. Aí mandou lá, né, o oficial de justiça intimar o Renan Calheiros. O Renan Calheiros estava em casa e não abriu a porta. Humilhar mesmo. Falou, a imprensa viu, pegou, né? O paparazzi viu que ele estava. Estava sim. E não fez questão de esconder, não. Falou, não, aqui você não, daqui não passa. Aqui eu traço a linha e daqui vocês não vão se criar, não. Então, aí falou, o Rodrigo Maia não é Renan Calheiros. Então foi lá, se submeteu a isso. Mas por que ele faz isso? Porque ele é refém. Ele é refém da Globo e ele é refém da juristocracia, porque tem podre no armário. É assim que essas pessoas estão fazendo avançar todas as pautas legislativas delas. É assim, com chantagem, com dossiê. Toda a votação que tem lá de 10 medidas, de lei canceler, eles vão na véspera em gabinete com chantagem, falando: olha, eu sei isso aqui de você, vou soltar na Globo. A Camila também dizendo que já tem mais de uma live. Vou acelerar, Camila. Eu sempre falo que vai ser rápido, não é, né, galera? Foi mal. Vou acelerar mesmo. Então, assim, falei isso. Então, Rodrigo Maia foi lá e se submeteu, porque é um refém. E eu falei, o Rodrigo Maia é um refém, além de tudo, é um refém emasculado, castrado, capado. Eu falei, deve ser por isso até que ele tá gordinho assim, pela castração dele. Enfim. Vamos lá. Então, vamos. Depois desse aqui, eu publiquei ontem que era uma pauta que já estava há muito tempo, essa eu não vou me deter muito, mas é muito engraçado, assim, né, o nível de ridículo que o esquema Moro e Eduardo Cunha chega para
tentar consolidar as mentiras dele na imprensa, que era uma notinha plantada no mesmo site, nesse Poder 360, falando que a Cláudia Cruz, aquela que era, né, jet setter, globetrotter, madame, viajava o mundo nas lojas de grife, dando conta de que ela tem que se humilhar quando ela vai visitar o lugar de revista íntima das mulheres lá, do lugar onde Eduardo Cunha está, entre aspas, porque ele não está. É um lugar podre, cheio de rato, Tina, para, fedorento, que as mulheres ficam lá numa situação vexatória, que é uma análise humilhante, que ela tem que ficar nua, ajoelhar em cima de um espelho, nua, ficar lá, ajoelhar várias vezes, tossir, para ver se não cai um celular da vagina dela, se não cai um celular do ânus dela. E ela teve que fazer isso, o site diz isso, tá? Ela teve que fazer isso, abaixar com a perna quebrada, e não tinha nem onde apoiar para abaixar, teve que apoiar numa cadeira bamba, quase caiu no chão, quebrou mais coisa, para se humilhar dessa. Vocês acreditam que o Eduardo Cunha, que tem dossiê de ministro do STF, sabendo o podre dele, que tem dossiê do Sérgio Moro, sabendo que o que ele fez, ou melhor, o que ele não fez, deixou de fazer no Banestado, tem dossiê sobre a panela de Curitiba, a corrupção do entorno do Sérgio Moro, do sócio da mulher dele. Você acredita que o Eduardo Cunha, que é essa pessoa que faz chantagem contra toda a República, ia permitir que a mulher dele passasse por isso? Por uma revista íntima, nua, abaixando 3 vezes, um espelho, tossindo para ver se cai um celular da vagina dela? Vocês acreditam nisso? Aí eu falei, tem uma frase famosa do Duque de Wellington, que é xará do Calazans, que era, né, o oponente, aí, o flagelo do Napoleão. Aí ele falava, quem acredita nisso, acredita em qualquer coisa. Olha, quem acredita nisso, depois dessa nota aí que eles plantaram no site Poder 360, dizendo que a Cláudia Cruz teve que se agachar lá para ver se, né, se caía um celular da vagina com a perna quebrada, né, numa cadeira bamba, um lugar com rato passando, fedido a podre, a esgoto. Quem acredita nisso, acredita em qualquer coisa. Eu sei que você que está me vendo não é burro e sabe que é mentira, então conclui daí que por tanta mentira que eles insistem plantando na imprensa, agora com o Sérgio Cabral também, aí eu comentei lá, já tinha comentado no ar, aquela história do Sérgio Cabral, do exagero lá, canastrão, dele com as algemas, que aquilo ali, todo mundo aí se enganou, aquilo ali é uma armação, que ele vai ser outro que não vai ficar preso também. Então agora falaram que o Cunha que ficava sozinho, não tinha, o único na Lava Jato, que ficava sozinho, perdeu esse privilégio. Ficar sozinho que era para justamente ninguém saber que ele não está lá. Aí agora ele perdeu esse privilégio e vai ficar com o Sérgio Cabral, e diz que eles que escolheram ficar juntos. Preso agora escolhe com quem que fica. E aí diz que eles vão ficar juntos por quê? Porque não vai ficar nenhum dos dois lá, não vão ficar, e aí um vai ser o álibi do outro, e os dois vão ser o álibi do Sérgio Moro, que vai se fingir de o anjo vingador, o que faz e acontece. O Cabral estava aí na regalia, não tinha como impedir as regalias dele no Rio, porque ele foi governador, então ele tem influência ali, ele é padrinho político do atual governador, e para piorar, os funcionários dos presídios não gostam dele, porque ele era um mau governador e eles atribuem a ele a crise do Estado, que o Rio hoje em dia é uma terra sem lei. Então, eles viam as sacanagens e gravavam e vazavam para a imprensa. Então, ele ia ficar com regalia e não ia ter como impedir o problema não era regalia no Rio. Esse que é importante ver. O problema era a desmoralização da Lava Jato do Bretas, porque ia ficar vazando. O Bretas não estava incomodado com a regalia. Ele estava incomodado com os vídeos vazando da regalia. Então, aí você vê o que ele fez, ligou para o Moro e falou, Moro, tira o Sérgio Cabral daqui. Tira o Sérgio Cabral daqui. Fala que vai levar ele para aí e faz que nem o Eduardo Cunha. Some com ele e ele fica escondido para sempre. Aí na casa dele, lá, aquela mansão em Angra dos Reis, de repente, entendeu? E finge que ele está aí. Aí, como você blindou, né, diferentemente do Rio, esse centro médico penitenciário do Paraná, completamente blindado pelo Sérgio Moro. Todo mundo que estaria do esquema. Então é difícil conseguir noticiar lá de dentro. Eles manipulam tudo. Então, com isso, eles acabaram com a desmoralização que o Sérgio Cabral provocava ao Bretas no Rio. Isso foi, muita gente caiu nisso. Mas aí agora, você vê que vai esse post, o nome do post não tinha falado ainda, Pobre, Rica Senhora Eduardo Cunha. Antes jet setter, globetrotter, né, a mulher que viajava pelo mundo, agora fica nua, agachada sobre um espelho, em busca de que o celular caia da sua vagina. Aí eu relato lá, tem isso, e dizendo que eles pecam sempre pelo excesso. Nem para mentir eles servem.
Todo mundo sabe que mentira você não detalha muito. Se você detalha, fica na cara que é mentira. Você, quando está falando uma verdade, você não fica preocupado em dar detalhe, detalhe, detalhe. E eles estão sempre plantando notinha na imprensa, uma atrás da outra. O Eduardo Cunha está preso, o Eduardo Cunha vai ser o companheiro de cela. O Cabral chegou lá e ficou em prisão solitária, que nunca aconteceu na Lava Jato, 2 semanas. Por que plantaram isso na imprensa? Porque ninguém viu o Cabral lá. O cara não foi para lá. E aí falou que a única pessoa que ouvia os gritos dele à distância era o Eduardo Cunha, que também não estava lá. Então, muito fácil assim, entendeu? Aí ficam plantando essas coisas e reafirmando, falando, o Eduardo Cunha na cadeia hoje comeu isso, o Eduardo Cunha na cadeia, ele planta. Isso eu tenho quase certeza. Assim, eu não acho que ninguém vai plantar uma coisa sabendo que é mentira de graça. Então, ou o Eduardo Cunha promete que vai dar informação para eles, alguma coisa assim vai virar fonte deles, ou então, né? Porque estão publicando mentira, claramente, tão exagerado como eu falei. O exagero, lá no julgamento do presidente Lula, vocês lembram que eles não tinham prova, então eles resolveram falar de verossimilhança. A verossimilhança, porque é verossímil, o que não é verossímil. Pois é, aqui é zero verossimilhança, como eu falei. A Cláudia Cruz agachada nua para ver se cai no celular da vagina dela, num lugar infestado por rato. De uma pessoa, mulher de um cara que tem dossiê de toda a República. Vocês acreditam nisso? Quem acredita nisso, como diz o Duque de Wellington, acredita em qualquer coisa. Então vejam lá, está muito mais detalhada essa função. E aí chegamos ao último post, ao último post, que é essa questão que a gente falava aí já falei com o Wellington, então não vou precisar falar de novo muito, que é esse observador da política, muito, muito qualificado, que resolveu se debruçar sobre a questão do que gerou esse republicanismo do PT, essas abotoaduras e medo de partir para briga de rua, para né, aquela briga como o Carlos Krebs falou aqui outro dia, com taco de beisebol com prego na ponta. Ir para o Sérgio Moro, em vez de ficar falando de pauta menor, aí, de factoide de auxílio moradia, para desmoralizar e falar de FRA, falar de Tacla Duran, falar de Banestado, falar de Dario Messer, falar de panelinha de Curitiba, falar de todas as contradições dele entre ele e o Carlos Fernando, que falou, ele falou que não era para o Ministério Público ter acesso à perícia, e o Carlos Fernando revelou que tem acesso sim. Eu quero ver o nosso lado falando disso. Então, por que o PT, em vez de falar disso, fica falando disso? Fica falando de auxílio moradia. Deixa a Globo falar disso. O Globo está falando, deixa ela. Vamos falar de coisa que mata. Isso aí só arranha ele lá. Quero que mate, que vai no pescoço e corta. Vou falar do que a gente está publicando aqui no Duplo Expresso. E aí ele foi ver por isso. Aí eu botei o título. Golpe do Judiciário e Invasão Americana. Por que o PT não dá nome aos bois? Por que o PT não fala que a gente está sofrendo uma guerra híbrida com invasão do aparelho de inteligência americano com a finança internacional? Como eu falei, o presidente Lula fala sempre corretamente da elite entreguista. Mas está na hora, o povo já é maduro. Ele vai entender se a gente falar de quem que encomendou a entrega, quem que paga essa gente para trair o país. Vamos um passo além. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que é uma figura tão importante ali no cérebro, né, na inteligência do PT, vamos ouvir ele. Ele que vem aqui, eu botei lá um vídeo dele falando disso. Está na hora de falar disso sim para o povo. Também falar do judiciário, em vez de ficar falando essa história, o juiz fulano se comportou não como mais... Não, falar que o judiciário é o golpe. O golpe é do judiciário. A instituição quer acabar com a política, com a democracia. E aí, nesse artigo que não é meu, como eu falei, escreveu com pseudônimo, mas é um observador da política, explicando... Para. Explicando... Depois eu prometo, gente, que eu vou brincar para elas pra caramba, que quando acabar agora a live, já daqui a uns 3 minutinhos, elas estão querendo brincar, coitadas. Não estou dando atenção, como vocês veem. Então, falando por que o PT hesita em falar isso. E aí, o subtítulo, que é o título dessa pessoa, é o seguinte: como a falta de uma âncora ideológica, que foi deliberada no PT, não construir essa âncora ideológica, criou a ingenuidade do partido. No republicanismo, aquele lá do ministro Cardoso, deixar a Lava Jato levar o Lula em coercitiva, deixar destruir o governo do PT, né, ficar lá na última festa do Baile do Império, lá, né, dançando, para levar golpe no dia seguinte, fingindo que as instituições estão funcionando normalmente. Então, criou essa ingenuidade, deliberadamente, do republicanismo, ingenuidade na geopolítica, essa coisa de não falar quem que está por trás disso, nas comunicações, essa coisa de mídia técnica,
mídia técnica, entendeu? Não sei o quê, vamos dar dinheiro para a Globo sim, não. E na economia, aquela história lá do tripé econômico, né? Não, vamos fazer o que os economistas de banco falam, né? Eles eles são autoridade, eles sabem do que estão falando. Então, ele fala que é para ser, né, metas de inflação, câmbio flutuante, e qual era? Estou sem dormir, tá? Terceiro câmbio flutuante, meta de inflação. Superávit primário. Superávit primário, né? Tem que ter. Lei de responsabilidade fiscal, tal. E encampou a política econômica do PSDB. Vamos falar a verdade. Pode ter tido, né, no primeiro, lá ali, quando o Palocci assumiu, no primeiro governo Lula, ele manteve a política econômica do Fernando Henrique Cardoso. Aí a gente pôde, com o tempo, desenvolver a política social, mas a política econômica, tipicamente do governo Lula, do desenvolvimentismo, veio depois que o Palocci saiu fora. Né? Que a gente começou, principalmente a partir de 2008, né? Que o presidente Lula, campeão ali, conseguiu fazer o Brasil sofrer uma marolinha, sim. Era uma crise, eu vivia na Europa, eu sei o que foi a crise nos outros países. No Brasil foi marolinha, sim, graças à competência do presidente Lula em vender para o povo, e só ele sabe fazer. Vender para o povo como a gente ia responder àquela crise, fazer as pessoas não ficarem em desespero, não destruir a expectativa dos agentes econômicos, manter o consumo, reativar o consumo interno, né, os empréstimos públicos, as compras públicas, né, os investimentos públicos, manter lá, usando os bancos estatais, quando o crédito no setor privado se retraiu. Ali começou uma política econômica que era para ter sido a do PT desde o início. E por que não foi? Aí ele fala porque o PT acreditava naquilo. Aí fala, tem muita gente que fala, o PT cedeu, né? Chegou lá, conciliou com a direita. E aí é uma crítica interessante que ele faz. Eu não tenho ainda opinião fechada, mas eu quero refletir sobre isso. Eu falei, você pode concordar ou não, mas é um ponto bom para iniciar uma discussão. Ele fala o seguinte, olha que interessante. O PT, quando surgiu, quem ocupava o espectro da esquerda era aquela herança do trabalhismo do Vargas, do João Goulart, do Leonel Brizola. Então, a expectativa era que o Leonel Brizola fosse a primeira liderança de esquerda a chegar à presidência. E o PT, surgiu o movimento sindical, que culminou com o presidente Lula na liderança, depois criando a CUT, surgiu como uma crítica ao trabalhismo do Vargas, que era aquela coisa que o Estado fazia, né, um acordo, né, do diálogo social entre o empregador e o empregado, a CLT, dissídio coletivo, não era negociado, né? Se tivesse disputa, o Estado assumia e avocava e resolvia lá na Justiça do Trabalho. O PT sempre foi contra isso. Achava que o trabalhador tem que ficar independente, não tem que ter paternalismo do Estado, tem que desenvolver a sua força política, o que está certo, é correto. Mas então vamos entender. Politicamente, para crescer, o PT precisava criticar e se distanciar dessa ideia, desse legado varguista, que era representado naquele momento, na volta da democracia, por Leonel Brizola, que tinha uma base social amplíssima. Imagina, o pessoal, quando surgiu, é pequenininho, então ia crescer. E já tinha o PT, que é o grande. Então ele surge se diferenciando do PT, batendo no PT, não é isso? Não é assim que o pessoal veio no seu início, portanto, a mesma coisa. O PT era pequenininho, então tinha que bater e se diferenciar daquela herança varguista. E aí, o que caracterizava essa herança varguista? Além desse trabalhismo com o Estado entrando e tomando o lado do trabalhador, então essa atividade que o PT chamava, os intelectuais do PT chamavam de paternalista, que impedia a maturidade da consciência política do trabalhador, o que é certo, em certa medida é certo, mas então, em vez disso, essa herança trabalhista, eles queriam que o trabalhador se independizasse, conseguisse a sua conquista, não por um presente do Getúlio Vargas, né? Você falar, ele concedeu a CLT, não foi uma conquista do trabalhador, com a luta do trabalhador. Mais ou menos, né? Pera lá, não foi não. O Getúlio Vargas, evidentemente que havia luta, teve aí a grande greve geral de 1919 no Brasil, não foi, lógico que o Getúlio Vargas, para fazer isso, se não houvesse respaldo social para a CLT, ela não teria sido adotada, né? A direita não ia ter aceitado. Então, obviamente que tem sim um paternalismo, né? O Getúlio Vargas falava que era o pai dos pobres, né? Falava trabalhadores brasileiros. Começava o discurso assim, né? Mas evidentemente que o movimento sindical não começou com a greve do ABC, já existia. Tudo bem, eu também acho que o trabalhador não tem que ficar esperando concessão, tem que lutar também junto, mas um não exclui o outro. É bom que o Estado esteja do lado do trabalhador, eu acho ótimo.
Se o trabalhador se independiza, conscientiza, e além de tudo o Estado é um garante dos seus direitos, acho excelente. Então, mas o PT, na sua origem, precisava se desvencilhar disso. E o que o varguismo era identificado além do trabalhismo? Vou beber mais uma aguinha aqui para fechar, Camila. Prometo, já estou no final. O pessoal não vai mais querer fazer live comigo, não. O Wellington me controla, né? Ele fala para me corta, fala 2 minutos. Eu fico aí falando. Mas então, o outro lado, fora o trabalhismo, que era do Estado tutelando o trabalhador, era o nacionalismo forte. Então, Getúlio Vargas criando as estatais, né? Tomando conta, o petróleo é nosso, criando a Vale do Rio Doce, fazendo a CSN, desenvolvendo, e o desenvolvimentismo, que também está refletido no estado indutor do desenvolvimento. Então, fazendo lá, começando as obras de infraestrutura, das hidrelétricas, coordenando a estratégia de desenvolvimento. Então, a herança varguista era claramente o trabalhismo, então o Estado aliado ao trabalhador, o desenvolvimentismo econômico, o Estado interventor na economia, com as suas estatais fortes e coordenando, e terceiro, o nacionalismo. Então, preservando o interesse nacional no tabuleiro geopolítico internacional. Isso era a herança varguista e o PT precisava se contrapor. Então, se ele fizesse um debate interno e formulasse um programa, uma diretriz partidária, dizendo o que era a sua política econômica, o que era a sua política de relações internacionais, fatalmente, é o que o cara fala aqui. Só existem duas, amigo, assim, boils down to, the end of the day, só tem assim, no final, só tem duas coisas. Ou é o neoliberalismo internacionalista, globalista, esse da finança internacional, ou é o desenvolvimentismo nacionalista, que é aí o que tenta a China, a Rússia e outros países. E o Brasil, por muito tempo, fez, até no regime militar. No regime militar, a gente teve foi o auge, né, do desenvolvimentismo nacionalista, aí com gás, o pensamento estratégico. Né, eles negavam a herança de Vargas, o regime militar, mas eu acho que o ápice do varguismo foi com Geisel. Eu acredito, no Brasil. Mas, enfim, o PT não. Se o PT teria. Então, como só tem esses duas, ou você é entreguista, financista, neoliberal, ou você é nacionalista, desenvolvimentista. É um ou outro. Não tem. É um ou outro. Então, o PT teria que fazer a discussão interna e ia falar. Neoliberal, ele não ia dizer que era. Mesmo que fosse o Palocci, é um neoliberal. Disfarçado, mas não diz que é, mas é. Então, ele ia ter que escolher, não ia poder dizer. A base do PT nunca ia aceitar o PT dizer, não, nós somos a favor do entreguismo e do entreguismo e da finança internacional do neoliberalismo. Ou então, chegar à conclusão lógica que falou, não, nós somos a favor do desenvolvimentismo, a nossa escola aqui é desenvolvimentismo, é nacionalismo e é trabalhismo, porque se deixar lá para só negociação do trabalhador com o empresário não vai dar, porque não tem paridade de armas. Embora a gente tenha que deixar o trabalhador autônomo, mas o Estado tem um papel importante, sim, a jogar nessa disputa, né, os franceses chamam de diálogo social, que está mais para luta social. Então, eles nunca tomaram, porque senão eles iam botar a azeitona na empada do Brizola. Então, não falavam sobre isso. Mas isso gerou um problema gravíssimo no PT, que o PT ficou sem posição. Não tinha posição, não tinha uma âncora ideológica, como o PDT tinha fortíssima no Brizola, né, nas ideias dessa herança de Vargas. E aí, o que aconteceu? Com isso, o PT se movia nos anos 90 e depois chegou ao poder, e 80 também, ao sabor dos ventos políticos, podendo fazer negociações pontuais com a direita, como essa, bota o Palocci na economia e ele bota no liberal, sem precisar ter um programa interno para dizer, não, mas está traindo isso aqui. Não tinha dizer o que o PT traiu. O pessoal dizia, né? O pessoal coisa, traiu, não sei o que tal. Mas o quê? Cadê a âncora ideológica interna que o PT traiu? Não existia. Então, assim, a cúpula do PT, ela jogava hora num lado, hora no outro, e revertia, você vê, como eu falei aí, o presidente Lula, quando entrou, era o Palocci, neoliberal, depois, com a crise, ele fez o desenvolvimentismo. E aí, então ele mudou, né, foi mudando. O Lula fala que ele é metamorfose ambulante. Tem que ser, assim, eu acho que governante, inclusive, essa é a diferença. Uma coisa é o PT, outra coisa é o governo. Não se confunde. Governante, o ministro da Fazenda, tem que ser pragmático. Mas partido tem que ter ideologia, sim. Partido tem que ter programa. Não se confunde. Não se confunde. Então,
Eu não estou defendendo que o governo tem que ser ideológico e usar, né, se pautar sua ação por livrinho. Não, ele tem que ver aquela coisa lá do Deng Xiaoping, não importa a cor do gato, importa que ele mate o rato. É pragmático, é uma escola ou outra, heterodoxa, ortodoxa, é o que funcionar, né, com o carro andando. Então, economia é o Delfim Neto, é pragmatismo, né, o que dá certo a gente faz. Mas o partido não é isso, o partido tem que ter uma linha ideológica clara. Por quê? Por quê? E aí vai casar com isso que ele fala. Para justamente fazer a conciliação e a concessão quando chega no governo. Então, é isso que eu estou falando. O governo tem que ser pragmático. Então, o presidente Lula, sendo do PT, quando chega lá, ele tinha que fazer sim a negociação e, de repente, terminar colocando o Palocci na Fazenda. Não estou dizendo que foi errado o Palocci. Porque a gente está dizendo que não foi uma concessão. Concessão seria se o programa do PT falasse o neoliberalismo é errado, o nosso partido defende como única estratégia viável para o Brasil o desenvolvimento nacional, o desenvolvimentismo. E aí chegar ao poder e falar, bom, de acordo com a correlação de forças na sociedade, com a economia, até, né, no contexto internacional, essa é a nossa posição, mas nós vamos fazer uma negociação e chegar ao meio termo com a direita. Então, vamos nomear Palocci para o primeiro-ministro, o ato falho, para ministro da Fazenda. Isso seria uma concessão que seria correta. Estava em crise naquele momento. A gente não tinha força para impor aquele programa de saída. Mas não foi concessão porque não existia o que conceder. A gente nunca falou que botar o Palocci foi uma concessão. Tem uma fala famosa do presidente Lula, uma época que estava muito mal vista ali, no primeiro ano do governo Lula, foi ruim a economia, né? Com recessão. E aí estava aquela fritura do Palocci nas bases do PT, e aí o presidente Lula foi falar e falou, não tem o pessoal falou, é a política econômica do Palocci, não sei o quê. Aí o presidente Lula falou, não, como ele era popular e quem estava desgastado era o Palocci, ele falou, não tem política econômica do Palocci. A política econômica é do presidente Lula. Ele falou isso, eu sempre lembro dessa frase dele. Eu admiro muito a habilidade, e foi certo o que ele fez, tinha que ter feito isso mesmo. O Palocci tinha que continuar, então ele acabou com a fritura ali. Falou, não, o que ele fala, ele tem procuração minha para falar. Entendeu? Então, foi correto, mas isso que eu digo que não foi uma concessão, porque ele nunca falou que a política econômica do Palocci era uma concessão, era uma negociação. Não, ele falou, é a minha. Então, não havia a âncora ideológica para o PT fazer uma concessão. Ele fala, realmente, ele fala que quem escreveu isso aqui, que ele conversou com economistas do PT, e eles não falavam com concessão manter o tripé econômico, eles acreditavam que era certo, tanto quanto a equipe econômica do Fernando Henrique, Malan, Armínio Fraga, eles acreditavam que tinha que ser meta de inflação, câmbio flutuante, então deixa valorizar para arrebentar com as exportações de bem manufaturado, meta de inflação que fica aumentando os juros e não deixa a economia crescer, superávit primário sempre, em qualquer contexto, impedindo o investimento público, o caráter anticíclico da atuação pública, tudo isso, entendeu? Então, eles acreditavam, então eles foram doutrinados, e aí ele explica, aí por que eu vou voltar na história da âncora ideológica e falar o que é concessão e o que não é concessão? Porque se houvesse a âncora ideológica, a burocracia que foi ascendendo no PT, ela ia saber o que é a sua raiz e até onde ela pode ir. Como a direção do PT nunca teve posição e ficava se mexendo ao sabor dos ventos, conforme que era feito no governo, que o governo, sim, o governo tem que se mexer ao sabor dos ventos, na negociação, mas não o partido. Então, o partido tinha que... Quem ascendeu na hierarquia e continuou no partido, muita gente foi saindo nos anos 80, 90, 2000, o último aí, o PSOL a sair, né? Saiu o Causa Operária lá do Rui Costa Pimenta, ainda antes da eleição de 89, depois, né, PSTU saiu, depois o pessoal lá do PSOL, depois a Marina, foi assim. Então, quem não saiu, quem continuou, era o pessoal que não tinha posição, então era um invólucro vazio, onde entrava o que a direção dizia. Primeiro, a direção dizia, o certo é o palocismo, esse neoliberalismo que tem vergonha de se assumir. Aí, o certo é isso, tripé econômico, do Fernando Henrique, vamos continuar. Aí depois, não, o certo é nacional desenvolvimentismo, vamos lá desenvolver a cadeia do óleo e gás, vamos investimento público, retomar o consumo interno, usar o papel ativo do Estado como indutor do desenvolvimento. Então, isso é só um exemplo, mas várias coisas o PT foi, né? Primeiro apoiou a lei da ficha limpa, agora está sendo a maior vítima da lei da ficha limpa. Mas, então, quem ascendeu na hierarquia do PT era quem não tinha âncora ideológica e aceitava cegamente, acriticamente, o que era ditado, principalmente, até de maneira correta,
pelos cabeças, que eram o presidente Lula e José Dirceu. E aí, o que acontece? O que é a sacada desse cara que eu achei genial? Ele fala, essas pessoas elas se acostumaram a seguir cegamente autoridades acima. As autoridades eram boas, era bom que elas seguissem cegamente o Lula e o Dirceu. Mas e quando não tem mais o Lula e o Dirceu? E elas chegam ao cargo de direção. Entende? Mas enquanto ela estava abaixo, a direção fazia. O bom é o neoliberalismo do Palocci. Aí depois, não, o bom é o desenvolvimentismo do Guido Mantega. Entendeu? Aí ele vai, né? Cabeça, repete e fica repetindo. Quando ele não tem, ele chega lá, ele não tem mais quem diga o que ele pode pensar. Então, como ele está acostumado a procurar uma figura de autoridade para ser sua referência, ele vai procurar isso fora. E onde que ele vai procurar? Na imprensa, no PIG, vai procurar no judiciário, vai procurar no sistema financeiro para dizer o que é política econômica, vai procurar na Polícia Federal para saber o que é republicanismo, vai procurar na Globo para saber o que é política de comunicação, de mídia técnica, vai procurar na Embaixada Americana o que é. O Wellington falou aí da Dilma com a camisa do Facebook, então, vai procurar na inteligência, nos amigos americanos o que é política externa. Aí ele faz essa ressalva que é sensacional. A Dilma fez isso, realmente, a política externa da Dilma não se confunde com a do Lula, não, hein? Foi muito pior. Muito pior. Ela, inclusive, foi inativa quase. Não se ouvia falar de política externa quase do governo Dilma. Ela quis dar um reload, né, um reset, e acabar com aquela projeção que meio que antagonizava um pouco no hemisfério a figura dos Estados Unidos, né, com aquela projeção do Celso Amorim junto com o embaixador Samuel, que ali foi uma dupla. A gente fala muito de Celso Amorim, mas o embaixador Samuel, que nós temos o luxo de ser o nosso colunista, ele estava lá em Itamaraty definindo o currículo, a formação dos futuros diplomatas. Então, é tão importante quanto ou mais do que a cabeça de frente tocar o dia a dia da política internacional. Então, ali era uma dupla, que nem na China tem sempre o casal, né, a dupla, o presidente e o primeiro-ministro, eles entram juntos e saem juntos, é a mesma coisa. Celso Amorim, inclusive que são compadres, né, o Celso Amorim e o embaixador Samuel Pinheiro, nosso amigo aí que fala toda quinta-feira, foram os responsáveis por essa política. Então, o PT deu a sorte de, no governo, não o PT, aí, mais uma vez, eu faço a distinção entre governo e PT. No governo, o governo teve a sorte de contar com quadros fabulosos, como Celso Amorim, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e o Marco Aurélio Garcia, finado Marco Aurélio Garcia, que fizeram esse sucesso na política internacional ativa e altiva, e projetou o Brasil como nunca antes. Claramente, também, contando com esse ativo fabuloso, que é o presidente Lula. Né? O cara, como dizia Obama, o político mais popular da Terra, né? que representa, ele é a síntese do Brasil e da brasilidade, a trajetória de vida dele, o carisma dele. Então, assim, ali foi perfeito, porque a gente pegou estrategistas campeões na retaguarda. Tá bom, Camila, vou encerrar, mais de 1h30, vou encerrar agora mesmo. Pegou o campeão, já a última parte do artigo é a fala do embaixador. Pegou esses caras campeões, e aí eles puderam contar com um craque, que era o presidente Lula. Aí a gente dá dor de braçada, né? BRICS, Banco do BRICS, Sul-Sul, realmente foi o Dream Team, né? Essa corja aí fala de Dream Team da economia, que a gente teve no governo Lula foi o Dream Team das relações internacionais, né? Essa equipe aí, esses três, Marco Aurélio Garcia, Celso Amorim e o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e o presidente Lula. Então, oxalá, não está mais o Marco Aurélio Garcia, mas oxalá a gente volte a ter esse Dream Team aí em outubro de 2018. É a única maneira de sobreviver, aliás, nem oxalá, é vida ou morte, questão de vida ou morte. Então, ele fala disso, mas nas outras áreas, esse pessoal não formou a sua âncora. Então, ela não vê como concessão. Ela compra o que a gente teve que negociar. Foi errado ou foi certo o Lula negociar com a Globo e ir lá apresentar no Jornal Nacional, co-apresentar junto com o William Bonner no dia seguinte de sua vitória? Não sei. É muito fácil prever o passado. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta. Não vou dizer, deveria ter entrado e feito. Será que ele teria continuado? Será que ele teria caído, como a Dilma caiu? Não sabemos. Então, foi o que foi. O passado está escrito. Então, não posso dizer o que seria melhor ou não. Mas o que a gente sabe é que, mal ou bem, aquilo tinha que ter sido visto como uma concessão. E, pelo presidente Lula, certamente foi visto assim. Mas muita gente do PT não, via como certo a mídia técnica.
Não, é isso mesmo, é a mídia técnica, tem que ser sim, continuar. Não é para ousar e fomentar o veículo que é identificado com os interesses do Brasil. Tem que continuar dando dinheiro para a Globo, subsidiando ela para ficar detonando o Brasil, porque ela tem audiência. Será que é isso mesmo? Eles achavam que era certo, porque não tinha cor ideológica. Se ele visse como concessão a tolerância, né, a cordialidade, assim, cada um com as suas reticências, mas cordialidade entre Lula e a Globo, isso era outra coisa. Agora, ele achar que era certo, que era bom, ele ser convencido que o bom era o tripé econômico, ele ser convencido que o bom era que o trabalhismo, que o bom era, né, o neoliberalismo, isso foi errado. Isso parte dessa premissa lá, desse pecado original do PT de não ter deliberadamente formado o seu programa para ficar ao sabor das decisões. Então, como eu falei, não estou confundindo. O governo, para fechar, tem que ser pragmático, fazer negociação sim, mas a partir do seu programa e da sua âncora ideológica no partido, que era o que o PT nunca teve por estratégia, porque se ele tivesse, ia ser lá na origem a mesma do PDT do Brizola, que eles nasceram para se contrapor ao brizolismo, e impediram com sucesso que o Brizola chegasse à presidência. Você sabe que o Brizola e o Lula chegaram em empate técnico na briga para quem passava o segundo turno. Os dois tiveram 16% dos votos. A diferença foi pequenininha. Se não tivesse o Lula com a força que tinha já naquele momento, para o segundo turno teria sido o Brizola. Nós nunca saberemos como teria sido. Aí, assim, eles fizeram tudo para impedir o Brizola de chegar à presidência. A eleição não era para ser em 89. A eleição era para ser em 88. E até as pessoas da direita admitem que se a eleição tivesse sido em 1988, o Brizola teria sido eleito em primeiro turno. E aí, o que o Sarney fez? Deu um golpe, aumentou o mandato dele em 1 ano para 5 anos, para chegar a 89, e com isso ir trabalhando outras candidaturas, e inclusive permitindo o crescimento do Lula, que no final deixou o Brizola fora do segundo turno em 89. Então, com sucesso, eu não estou dizendo que... Atenção, daí o pessoal vai começar a dizer que eu estou falando que o PT fez o jogo da direita. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que que foi interessante para a direita haver o PT. O PT era legítimo. O PT acreditava no que ele dizia, né, na diferenciação para aquela herança do varguismo. Mas ele foi útil à direita para tirar a Brizola da presidência, que era o seu destino. Ele teria sido eleito em 88 e, quiçá, talvez em 89 também. Né, o Brizola já tinha sofrido todo o massacre que eles guardaram para fazer com Lula, aquelas baixarias do segundo turno. Eles não tinham muito o que fazer com o Brizola, aquela baixaria que eles fizeram com a filha do presidente, lá com a Lurian, inventando negócio de sequestro lá do Abílio Diniz, botando cabeça do PT. Isso aí não ia colar no Brizola, não. Então, talvez até a história... Porque o resultado final do segundo turno, né, teve uma distância, salvo engano, o Collor foi para o segundo turno com 24%, e Lula e Brizola tiveram os dois 16%. No segundo turno, o Brizola se engajou muito, ninguém pode provar isso aí, o cara se engajou, ele ganhou em 2 estados, né? No Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, que eram os 2 que ele governou. Quem conhecia o Brizola gostava dele. Então, o pessoal que votou nele, ele foi nos 2 e conseguiu, se engajou lá na Baixada Fluminense, onde tinha liderança. Tem até um relato, eu vou depois republicar um vídeo do presidente Lula e da presidente Dilma, que nasceu no brizolismo, ela foi do PDT, ela passou para o PT só no ano 2000. Os 2, falando do Brizola, da convivência dele, o presidente Lula fala que o que define na minha cabeça, o presidente Lula fala, o que é liderança, foi quando eu fui ali na campanha de 89, na Baixada Fluminense com Brizola. Ali você viu o que era uma pessoa ter liderança diante do povo. Então, até o Lula, que é uma liderança em contexto, até a humildade do Lula fala isso, né? Porque o Lula é uma liderança, inclusive, hoje em dia, até maior, uma liderança popular. Mas ele reconhecia isso. Então, o Brizola se engajou, transferiu todos os seus votos, suou a camisa, e quase que a gente ganhou, tá? Foi por muito pouco, foi assim, salvo engano, 42 a 44, mas quem sabe, isso com toda a baixaria lá, de Lurian, de sequestro de Abílio Diniz, de fraude eleitoral que deve ter rolado, talvez com o Brizola não tivesse colado e ele tivesse chegado à presidência. Então, de uma certa forma, a existência do PT e o adiamento lá da campanha foi o que possibilitou a direita impedir a vitória do Brizola, que seria a reversão lá e a implantação dessa herança nacionalista, né, trabalhista e desenvolvimentista lá atrás, e que depois, hoje em dia, já é adotada pelo PT
É a agenda do PT hoje em dia, né? O que o presidente Lula fala aí, hoje em dia é isso. Então, mal ou bem, mas, por exemplo, isso ainda não é uma posição fechada do partido. Ele não adotou isso ainda formalmente. E que é o erro, que, como eu falei, então, essas lideranças nunca viram isso como concessão. Elas eram capturadas ideologicamente pelos algozes. Então, o PT foi para o mensalão acreditando que eles não iam ter coragem de rasgar o direito e condenar os ediceuses sem prova. Da mesma forma, eles acreditavam agora que eles não iam ter coragem de... Eles acreditam no algoz, eles acreditavam que eles não iam ter coragem de condenar o presidente Lula sem prova. Não acreditavam que os desembargadores iam ter coragem. Estão acreditando agora que o Supremo não terá coragem, lá tendo o Sepúlveda Pertence. Como eu falei, eu apoio a ida do Sepúlveda Pertence, porque eu acho que aumenta o grau de constrangimento deles. Mas eu estou falando, não confia nisso, no papinho de bastidor, porque na hora H tinha um papinho de bastidor lá em Porto Alegre também que ia ser 2-1. Nós sabíamos que não era. A gente falou aqui porque a Globo apostou dinheiro 3 semanas antes. Mesma coisa. Vamos até olhar, quer saber como é que vai ser o julgamento? Veja como a Globo se posiciona no mercado financeiro. Tá aí a dica. Pronto, PT. Estou dando aqui de graça já. Furando minha pauta. Olha isso. Estou passando para todos os veículos. Investir qual é o posicionamento financeiro da Globo semanas antes desses julgamentos. Aí você vai saber qual vai ser o placar. Não precisa ficar agora discutindo o voto de ministro, como é que vai votar a Rosa Weber. A Globo vai saber antes que a gente. De um jeito, para um lado ou para o outro, a Globo vai saber antes. E ela vai investir na bolsa lá para ganhar dinheiro ainda em cima disso. Então, quer saber, em vez de ficar especulando com chavinho, conversa de bastidor, olha o que a Globo vai votar semanas antes e se prepare. Então, faça a batalha política, não é para ficar fazendo isso. Então, parar de acreditar nas instituições. Então, agora é para ir para o pau. Então, o PT, que por essa razão acreditava, essas lideranças da direção eram capturadas ideologicamente, acreditaram no tripé, acreditaram na mídia técnica, acreditaram nas instituições, no republicanismo do Cardoso, agora não dá mais. Então tem que dar nome aos bois. E aí eu fecho aí falando que todo mundo veja o vídeo no sinal, que é um extrato pequenininho da participação do embaixador Samuel na semana passada no programa, em que eu provoco ele a falar sobre isso, falar que ele ia na reunião do PT e falava, olha, embaixador, não está na hora de falar aos brasileiros, o presidente Lula falar não só da elite, mas falar também de quem recebe a entrega, do deep state, da guerra híbrida. Embaixador, sim, tem que falar. Eu falei, ia dizer, embaixador, eu quero muito que o PT ouça o senhor finalmente. Então, vamos aqui, fica o chamamento ao PT, que dê nome aos bois, que fale que o golpe não é do Moro, não é o Moro, não é o Gebran, é o judiciário. Voltar a falar como o presidente Lula falava lá, entendeu? Que não respeita, peitar essas instituições que estão funcionando assim como sempre funcionaram há 500 anos, para os donos do poder. Então tem que peitar, dando nome aos bois. O golpe é do judiciário e por trás do judiciário o chefe é a finança internacional através da mão do deep state americano. Com isso eu fecho a live, agradeço a paciência de vocês, agradeço principalmente a Camila Govedice e até a próxima, galera.